Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes que continua para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Se é bola para a equipe do Palmeiras sair jogando, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Saída que pertence ao Palmeiras. Apito, o árbitro toca na bola, o Verdão, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do Mirassol, bater pelo seu campo de defesa, lateral para o time do Mirassol cobrar. Para você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Rogério Assis transmitiu a vitória do Flamengo 3-2 diante do time do Santos. É lateral para o time do Mirassol, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, lateral cobrado, vem para a bola Reinaldo. Ele bate lateral, curtido, domina o time do Mirassol, tenta descer do campo de defesa, recolhe Alisson. Alisson prende o lance, vem para a marcação. Moreno tentou ganhar, bola volta no toque de bola de Gomes. Gomes bate na bola, mas põe pra fora em lateral. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial, torcedor ouvinte do Brasil. Você na Bandeirantes pro líder Palmeiras diante do Mirassol. A bola volta no toque de bola contigo no campo de defesa. Tá parado o jogo, marcado lateral novamente pelo setor de esquerda, campo de ataque para a equipe do Mirassol bater. Começo de jogo, Reinaldo vem pra cobrança de lateral para você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É lateral novamente pro time do Mirassol. Só bater pelo setor de esquerda, lateral foi cobrado, bola volta no toque de bola contigo na intermediária, Reinaldo vem pro toque, apertou no drible, tentou a finta, recolhe o Mirassol, tentou descer, afasta, a zaga do time do Palmeiras vem para tirar, a bola volta com o time do Palmeiras que tentava descer do campo de ataque, aperta na marcação, vem pro toque de bola, recolhe contigo na intermediária, novamente o time do Verde, Kelvin, empaque para trás, a bola volta no meio, subiu de cabeça, Murilo tira de cabeça, Gomes complementa o lance, tenta tirar para o time do Palmeiras que tenta partir do comando de ataque, vem pra finta, Flaco Lopes tenta agarrar, não conseguiu na direita em velocidade, ganhou o lance curto. Lucas Ramon desceu, soltou na grande área, tentou bater pro gol, bateu! Gol de Gabriel para o Mirassol. Na marca de 2 minutos de bola rolando, 2 minutos de bola rolando, início de jogo, 1 pro Mirassol, 0 pro Palmeiras, Gabriel. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Gabriel, que você proporciona a torcida do Mirassol. 1 pro Mirassol, 0 pro Palmeiras, no futebol da Bandeirantes. É com você, o detalhe até o Everton Ramos, boa noite. Abraço, Ulisses Costa, pra você e pro ouvinte ligado nessa jornada esportiva, não deu nem tempo. Nem o mais otimista torcedor do Mirassol podia esperar. E uma jogadaça de Lucas Ramon pela direita, o porta-luz e o cruzamento certeiro que encontra Gabriel, livre de marcação, que bate firme para abrir o placar no Maião. Em noite de festa, o torcedor comemora, ele marca o 8º gol dele na temporada e o Mirassol bota fogo no Campeonato Brasileiro, 1-0 para cima do Palmeiras. E vem pro jogo o time do Palmeiras, bola foi solta pela esquerda, câmera, ataque forte demais, o passe, a bola vai embora para a linha de fundo. E fica caindo Andréas Pereira na grande área do Mirassol, tá parado o jogo. Escalhe o Mirassol rapidamente aí, o Everton. Hein, Everton? Vamos lá, Ulisses. Mirassol com Walter no gol 22, Lucas Ramon 19, lateral direito, João Vitor 34, Gemes 3, Reinaldo meia dúzia, José Aldo 21, Danielzinho 8, Gabriel 27, Negueba 11, Alisson 77, Cristian Renato com a 17. E o Palmeiras? O Verdão de Carlos Miguel 1, Kelvin 12, Gustavo Gomes 15, Murilo 26 e Piquerez 22. Aníbal Moreno 5, Andréas Pereira 8, Alan 40, Felipe Anderson 7, Flaco Lopes 42, Vitor Roque camisa 9. Quem apita? Apita Flávio Rodrigues de Souza, o auxiliar número 1 é Danilo Ricardo Simão Maniz, o número 2 Alex Ang Ribeiro e no VAR ele, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Eu vou dizer uma coisa pra você, chamar já o Pretzel nesse 4 minutos de bola rolando, 1-0 Mirassol, mas pra mim teve pênalti no jogador do time do Palmeiras, o Tigrinho, hein? Ele é calçado na grande área, pelo menos foi o que eu vi. Pretzel, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, meu caro Ulisses, 1-0 Mirassol. O Rafael Guanais escala um time sem volantes. Eu quero cumprimentar o técnico do Mirassol. São 2 meias, o Zé Aldo é meia e 4 atacantes. E consegue abrir o placar com menos de 4 minutos de jogo. Então,
dá certo a ideia inicial do treinador do Mirassol, surpreendendo o Palmeiras. O jogo vai ser eletrizante já com esse aperitivo, meu caro Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes, o árbitro nada deu marco tiro de meta para a equipe do Mirassol bater no seu campo de defesa para você ligado no futebol da Bandeirantes. Pois não, Everton? Não, e além de você, quem também achou o pênalti foi o técnico Abel Ferreira, reclamando muito para cima do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Tá levando uma chamada dele agora ali na parte técnica do Palmeiras. Eu tenho sérias dúvidas desse lance, o Pretzel vai falar já já. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Silva, mais premiada no Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Aqui tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do Mirassol bater para você. Ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, 1-0 Mirassol. Aperta Reinaldo, tenta descer, vem Alain. Ele toca na bola, põe para fora, Alain põe para fora, lateral para o time do Mirassol, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque para você ligado no futebol da Bandeirantes. Torcedor brasileiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Aí tá parado o jogo, já tá marcado novamente. Bola para a equipe do Mirassol que está jogando. Bom time do Mirassol no campo de defesa. A abertura vem pelo setor de direito do campo de defesa. Recolhe no campo de retaguarda. Prende a jogada na sua zaga central. Vem pro toque de bola. James. Ele prende o lance. Recolhe Coutinho pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Tenta o levantamento à frente. Aperta na marcação. Vem pro toque de bola. Recomeça o Mirassol no campo de retaguarda. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Pretzel, posso falar um negócio pra você? Mirassol fez gol muito cedo, hein? Há 1 minuto, numa ideia inicial. Quando saiu a escalação, eu fiquei pensando, é isso mesmo? Porque o Zé Aldo é base do Inter, era meia avançado. Ele tá jogando de 5 hoje. O Gabriel é meia atacante, base do Bahia, jogou no Flamengo. E aí você tem o Danielzinho, que é 8, é meia, e 3 homens na frente, né? Gueba, Alisson e Christian. E mais os 2 laterais que atacam, Rafael Guanais. Eu quero dar os parabéns pro técnico, teve uma ideia inicial que por enquanto deu certo, uma surpresa em relação ao time do Palmeiras, que tem a sua escalação absolutamente normal. E já recolhe, vem pro toque de bola, domina contigo novamente, o time tenta o toque de bola curto pelo campo de ataque, aperta o time do Mirassol, já tenta descer curto na proteção, recolheu jogada, balançou, tenta a finta, Christian Renato perde o lance, mas com falta. O árbitro acabou marcando falta do Christian Renato e vem pro jogo o time do Palmeiras, já domina o time do Palmeiras, bola entrada na grande área, pancada pro gol, a defesa do Walter. Walter cai no canto esquerdo para pegar. E o Mirassol reclamando bastante, o Christian Renato queria falta na jogada, ele acaba não marcando ali a falta do Murilo, segue o lance, Flaco Lopes arrisca de longe e cai para fazer a defesa do goleiro do Mirassol. Você ligado na Bandeirantes, a Cátia, Maria Fátima, José Ferreira, Rafael Jamanta, curtindo o som da Bandeirantes, Bruno Lucas, alô Maricel, alô Lourenço Arantes Neto, alô Glauco Marcos Vasconcelos, Jefferson Pereira, tá ligado, Rosângela Fernandes, Rafael Jamanta, alô José Arthur, alô Maria, tá ligada, Mariângelo, repito, você ligado no futebol Bandeirantes, sinta-se abraçado, torcedor ouvinte do Brasil, Márcio Carvalho, tá em Miami, nos Estados Unidos, ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, aqui parado o jogo, falta para a equipe do Mirassol bater pela direita no campo de ataque, tá parado o jogo. Tem falta, tem jogada, tá tentando sair a equipe do Mirassol. O Palmeiras vai fechando e não deixando a equipe tentar chegar novamente. Segue 1-0 no placar do Maião. 1-0 para o time do Mirassol, domina novamente pelo setor de esquerda, campo de ataque, o time do Mirassol tenta descer pelo setor de ponta, vem para finta, aperta na marcação, Alain, ele vem, toca na bola, tenta tirar o perigo ali, vem para proteção, Reinaldo, tá parado o jogo, marcado lateral novamente no campo de ataque para a equipe do Mirassol bater, Nárcio Oliveira ligado no microfone, Bandeirantes, José Melo, obrigado pelo carinho da sintonia, e domina o time do Mirassol, já tenta descer do seu campo de defesa, tenta a finta em cima da marcação pelo setor de esquerda, aperta o Mirassol, lançamento à frente no comando de ataque, vem Gomes para marcação, dá combate num largo uso, ele vem para cima, aperta novamente, tentou descer o time do Mirassol, recolhe o time do Palmeiras, tenta descer do campo de defesa, recolheu Murilo, passo errado, bola volta no toque de bola, recolheu Reinaldo, bateu pro gol em cima da marcação, afasta o time do Palmeiras, já domina no campo de defesa em alta velocidade, vem pro toque de bola, Kelvin ganhou, soltou, boa bola pro Tigrinho, tá dentro da grande área, balançou, cortou, bateu pro gol, fraquinho o chute dele, Felipe Anderson entrava pelo meio livre de marcação. E uma jogadaça do Kelvin, né? Ele que impede a bola anteriormente e agora ganha e dá um chapelaço pra cima do Danielzinho. Na conclusão, o Vitor Roque que acabou batendo à direita do gol, sem chances, direto pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Leão.
José Luiz em Washington, ligado no microfone da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. José Arthur também tá ligado no microfone Bandeirantes. Josinaldo Isaías de Lima, obrigado pelo carinho da sintonia. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Alô, Darlan Rocha, curtindo o som da Bandeirantes. O Dino Costa, do meio do campo de defesa, prende o lance. O time do Mirassol para sair jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados, primeiro tempo, 9 minutos de bola rolando, 9, primeiro tempo girando o placar do Campeonato Brasileiro. No Campus Maia, em Mirassol, continua, Mirassol tem gol marcado logo a 2 minutos de bola rolando. 0 para a equipe, Gabriel fez o gol, 0 para o time do Palmeiras na Bandeirantes. Quem fala é você, Alô Coen. Bola rolando para Fortaleza e Grêmio, também já tem gol lá. Barreiro abre o placar aos 4 minutos do primeiro tempo para o Fortaleza, que vai vencendo o Tricolor por 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Você vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. É a lateral novamente do campo de ataque, tenta descer pelo setor de direita, o time do Mirassol, lançamento à frente, o toque de cabeça, vem para a entrada da grande área, aperta Murilo. Ele vem para dar combate, tenta descer novamente o time do Mirassol. Abertura pelo setor de esquerda, placar do jogo, repito para você, placar de 1-0, Mirassol vence o jogo. Para você ligado no microfone da Bandeirantes. Ele prende o lance, vem para a finta, o Mirassol tentou descer, bola esticada pelo setor de esquerda, campo de ataque, tentou domínio, caiu. Recorde no campo de defesa, Comissão jogando. Ele tenta o levantamento para Alan. Alan perde o lance, bola volta para Reinaldo. Reinaldo domina pelo setor de esquerda, tenta o cruzamento em cima da marcação. Vem Kelvin, aperta na marcação. Reinaldo domina novamente para o time do Mirassol, que está jogando pelo seu campo de defesa. Vem para a finta o Mirassol. 1-0 Mirassol. Você ligado no microfone de Bandeirantes. Vem cruzamento na grande área, muito forte. Chega Gomes, trava, põe para fora. Em lateral, novamente de esquerda, campo de ataque para a equipe do Mirassol bater. Vanildo Schlemmelzer, tá ligado no microfone Bandeirantes em Massaranduba, Santa Catarina. Ney Santana também ligado. Rafael curtindo o som da Bandeirantes. Nelson Miyamoto, sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. E vem Reinaldo, tenta o cruzamento para dentro da grande área. Bola explode em Kelvin, vai embora para a linha de lado. Parado o jogo, marcado lateral. Novamente escanteio da esquerda para a equipe do Mirassol bater. Escanteio Silvio Miceli, também tá ligado no microfone de Bandeirantes. Shirley Bortoleto, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado, Félix da Selva, curtindo o som da Bandeirantes. Se posicione, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É levantamento dentro da grande área, levantamento na boca do gol, subiu de cabeça, tentou toque de cabeça, Kelvin, toca Murilo na bola e põe pra fora. Novo escanteio pro Mirassol bater pelo setor de direito do campo de ataque, escanteio pro time do Mirassol cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. 1-0, Mirassol vence o jogo, escanteio pro time do Mirassol bater pelo setor de direito do campo de ataque. Placar de 1-0 pro time do Mirassol, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Agora o Brasileirão Série D no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Emerson Santana, José Ferreira da Silva, Caio Souza, Hugo Rocha, ligados no microfone da Bandeirantes. Escanteio cobrado, levantamento à frente, sobe cabeça, Flaco Lopes vem para tirar, a bola volta para Reinaldo. Reinaldo domina novamente para o time do Mirassol, que sai jogando pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para a finta, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Afasta, dá o goleirão. Walter tira para o Mirassol, tenta o levantamento à frente, bola volta com o time do Palmeiras. Domina Moreno pro time do Verde, para ser jogando pelo setor de esquerda no campo de retaguarda. Recolhe Piqueires, tentou a finta, o drible, perde a bola, Felipe Anderson. A bola volta com o time do Mirassol, que desce pela direita do campo de ataque. Em passadas largas, desce o Mirassol. Abertura do campo de ataque, tentou descer a ponta, afasta a zaga do time do Palmeiras, parcialmente voltou pela direita do campo de ataque. Domina Coutinho, Cristiano Renato. Ele abriu dentro da grande área, vem para tirar Piqueires. Protege pro time do Palmeiras e tenta ser jogando, acaba perdendo. Recupera a jogada Coutinho no setor intermediário. José Aldo tentou a finta, a bola batida e ele sai. Tá parado o jogo, é lateral para a equipe do Mirassol bater pela direita, campo de ataque. Mirassol que tentava pelo lado esquerdo algumas jogadas, agora pelo lado direito, vai tentando sufocar o Palmeiras. Chega, mas não conclui. Segue 1-0 no Maião para o Leão. A bola volta novamente, o Leão tenta descer pelo setor de esquerda, cruzamento na grande área, no alto, sai para fazer a defesa, Carlos Miguel. Domina pro Palmeiras e sai jogando pelo seu campo de defesa. Já domina o time do Palmeiras em velocidade, desceu, escapou do primeiro, Flaco Lopes, a bola quica na intermediária, volta com Kelvin. Kelvin domina do campo de retaguarda, tenta o toque de cabeça, sai jogando Coutinho, mas houve o toque de mão, segundo o árbitro. Do Andréas Pereira, tá parado o jogo, falta Mirassol, intermediária de ataque. Isso, bem perto ao círculo central, Reinaldo e Danielzinho são os homens da bola parada. O Mirassol tem oportunidade para tentar o segundo.
É o futebol da Bandeirantes. José Carvalho, forte abraço para você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Valdeci também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Paulo Mineiro, curtindo o som da Bandeirantes. José Ferreira da Silva. É falta no campo de ataque. Se posiciona para a cobrança. Falta novamente no campo de ataque para o Mirassol bater. Vem a pancada no meio da rua. Ajeita para a cobrança. Vai partir Danielzinho para a cobrança de falta. Vai partir para a bola. Falta para o Mirassol bater. Placar do jogo. Placar de 1-0. O Mirassol partiu. Reinaldo bateu a pancada. Dá o tapa na bola. Carlos Miguel põe para escanteio. Chega de novo o Leão e com ele o homem da bola parada, Reinaldo. 12 gols, 7 assistências na temporada. Tentou arriscar de perna esquerda. O goleiro do Palmeiras estava ligado. Bota com as duas mãos para linha de fundo. É escanteio. Reinaldo na bola. Anderson Périco, Cedral ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Escanteio pro time de Mirassol, bater para você ligado no microfone Bandeirantes. Josimar Trindade tá lá em Tapaporã, Mato Grosso, se posiciona para a cobrança, vem levantamento dentro da grande área. Escanteio pro time do Mirassol, bater, partiu para a bola, correu, bateu, afasta. Zaga tira o time do Palmeiras para ser jogando no seu campo de defesa. Que coisa, o Palmeiras tem que acordar no jogo, hein, Pretzel? Amassado pelo Mirassol. O Mirassol trata o jogo como um jogo de liderança do campeonato. O Palmeiras sentiu demais o gol a 1 minuto e não se encontra na partida. Mirassol é dono do jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente no toque de bola o time do Mirassol para você ligado na Bandeirantes. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor, HG na cata, pode contar. A bola volta contigo no campo de defesa. Recolhe contigo novamente no domínio do campo de defesa. Aperta na marcação, tenta descer o time do Palmeiras, não consegue. Bola volta com a equipe do Mirassol. Bola mal tocada, Piquerez recupera para o time do Palmeiras. Sai jogando com o Murilo. Murilo já prende em cima da marcação no primeiro, cochilou, perdeu. Vem Andrés Pereira, ganha o lance, mas põe para fora. Tá parado o jogo, tá marcado novamente a equipe do Mirassol. Tem lateral pela direita do campo de ataque. Lateral foi cobrado pela direita, tentando descer novamente o time do Mirassol. Recolhe no comando de ataque, apertou a marcação pelo setor de esquerda. Cruzamento vem para dentro da grande área. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Volta no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor de meio de campo. Aperta na marcação, recolhe o time do Mirassol. Já tenta descer curto pelo setor de esquerda. Na esquerda domina Reinaldo, pede lançado à frente no comando de ataque. Tentou chegar Moreno, Moreno tira, deu no Gomes, Gomes recolhe no campo de defesa, tira para o time do Palmeiras. Afasta novamente, bola volta para Murilo. Murilo dá um tapa na bola, vem para o toque de bola, Alain. Ele tentou tocar, tocou de cabeça errado, ganha lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita no campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras cobrar. Se posiciona para a cobrança, o lateral, o time do Palmeiras vem pelo setor de direita. O árbitro chama a atenção de quem? Dele, Abel Ferreira segue reclamando bastante ali na área técnica, agora tá indo se sentar depois de levar mais uma chamada do Flávio Rodrigues. É que ele deu a bola pro Alain, bateu o lateral rapidamente, né? E aí ele falou que ele não quer nenhuma intervenção de fora dentro do jogo. Flávio Rodrigues de Souza também gosta, viu, Ulisses? A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente o domínio do campo de ataque, tenta arrancar para o comando de ataque. A equipe do Palmeiras não consegue, ela volta contigo no meio de campo. Via falta do Andréas Pereira. Em cima do Danielzinho, falta para a equipe do Mirassol bater na circunferência central do gramado. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, o Pedro Silvério também está curtindo o sonsaço Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, Mirassol, bola batida, gol, tranquilo no meio do gol, faz a firme, poupa a defesa, segura o goleirão Carlos Miguel do time do Palmeiras. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. A bola volta do toque de bola contigo no campo de retaguarda para ser jogando domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras tenta descer, Alain domina, o Mirassol tenta vir para a marcação, a bola foi chuta para o Flaco Lopes domina, abriu pelo setor de esquerda, campo de retaguarda para o time do Palmeiras, para Piquerez dominou para o time do Palmeiras, vem para fintar, para a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, Valdir Carvalho tem Araraquara ligado no microfone Bandeirantes, Índia Ferreira também curtindo o sonsaço Bandeirantes, domina novamente a Naja, Bruno também curtindo o som da Bandeirantes, obrigado pela audiência, recolhe no campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, bola volta, campo de defesa, recomeça novamente, sai jogando novamente no campo de defesa, o time do Palmeiras, lançamento foi feito à frente do comando de ataque, tentava o domínio, fica no chão, o árbitro marca a falta no Tigrinho, é pela esquerda, ataque, falta para a equipe do Palmeiras bater. E pode vir lance perigoso pro Alviverde nessa jogada, né? O detalhe é que o Flaco Lopes vai buscar a bola lá no campo de defesa, passa pro Vitor Roque, que é agarrado pelo João Vitor, o árbitro não titubeia, marca a falta, o Palmeiras tem bola parada, Andréas Pereira nela.
É futebol da Bandeirantes, o Emerson Santana. Alô, Leonardo Nascimento também ligado no microfone. Bandeirantes se posiciona. Vem para a cobrança Bruna Ferreira, Gubiani. Curtindo o sonsaço Bandeirantes. O Paulo Guedes também sinta-se abraçado. O torcedor brasileiro. Nívia Ferreira. É falta no campo de ataque para o time do Palmeiras que tenta o empate. 1-0 Mirassol. Bola rolada. Abre do campo de ataque. Tenta Kelvin. Vai para o levantamento à frente no comando de ataque. Não entendi a jogada do Palmeiras. Para ninguém, péssimo. Kelvin tranquilo. Walter sai para fazer a boa defesa. O Palmeiras perde uma oportunidade que podia gerar um gol de empate. O lançamento vai de graça nas mãos do goleiro do Mirassol, que segue vencendo a partida. E o jogo, Pretzel? Olha, o Palmeiras não consegue desenvolver, né? Não consegue sair da marcação do Mirassol, que eu repito, joga sem volantes, mas todo mundo marca sem a bola. Atacantes e meias recuam para ajudar na marcação do setor defensivo do time do Mirassol. O Palmeiras tenta encaixar uma entrada pelo meio, não está funcionando, então é melhor que abra o jogo para os laterais. Kelvin e Piquerez tentarem o apoio, por enquanto o Mirassol joga melhor. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui marcar a falta em cima do jogador do time do Palmeiras, Andréas Pereira. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima se posiciona para a cobrança de falta. Andréas Pereira fica sem opção de jogo. Ele domina no campo de defesa, sai jogando Coutinho com o Murilo. Murilo recolhe para o time do Palmeiras, faz o drible em cima da marcação do primeiro, recolhe a jogada pelo setor de esquerda, campo de defesa para Piquerez, passa errado. A bola volta pelo direito do campo de ataque para Kelvin, que passa boa bola. Lançamento do Kelvin à frente, tentou buscar o Alan, vem para tirar. Aparece para cortar o perigo de qualquer maneira, dá um pico na bola, tira Reinaldo. Reinaldo tá jogando quase como ponta, né, o Pretzel? Impressionante, porque ele e o Lucas Ramon, eles são mais alas atacantes do que laterais. Então o que o Rafael Guanais está fazendo no campeonato está funcionando, está dando certo. E hoje ele resolveu encarar o líder do campeonato jogando dessa maneira. Por enquanto está dando certo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta do toque de bola contigo no campo de retaguarda para ser jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você aperta. Vem pro toque de bola, ganhou jogado o Tigrinho. Ele prende pelo setor de esquerda, tapa, não passa, a bola volta com o Murilo. O Bruno prendeu para Andréas Pereira, que domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. Já tenta o levantamento à frente, enfiou pelo setor de ponta para Piquerez. Piquerez partiu para receber. A bola desvia no meio do caminho, volta novamente com o time do Mirassol, que tenta ser jogando. Levantamento vem pelo setor de direito do campo de ataque. Felipe Anderson chega na bola, ganha para o time do Palmeiras, sai jogando lá atrás do campo de defesa. Recolhe Carlos Miguel, dá um pico na bola, levanta para o comando de ataque. Ele tenta buscar a jogada no comando, tentou o toque de bola, Flaco Lopes perde o lance, a bola volta com o Mirassol, que domina e sai jogando no campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 22 minutos de bola rolando, 22 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro em sua 33ª rodada de 38. Você confere. Mirassol tem um gol dele. Ele fez o gol, Gabriel. 0 pro time do Palmeiras na Bandeirantes. É você. Alô, alô. Ô, Quenhe. Numa falha do goleiro Breno, Carlos Vinícius empata tudo. Lá em Fortaleza agora segue 1-1. Mais cedo tivemos Flamengo 3, Santos 2, Vitória 0, Botafogo também 0. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. E tenta descer Gabriel, vem pro domínio, tem sentindo ali, o Gabriel tá parado, o jogo tá marcado, a falta pro time do Mirassol, bater da esquerda. Falta do Alan pra cima dele, né? Acabou pegando por trás o jogador do Mirassol. O árbitro marca falta perto da circunferência central. Falta que favorece a equipe do Leão. 1-0 pro time do Mirassol. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Obrigado, Kátia, pelo carinho da audiência. Rosi Motim, também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Maurício Moreira, obrigado, torcedor brasileiro. Alô, alô, Sérgio Araújo, curtindo o som da Bandeirantes. Se posiciona novamente Emerson Santana, tá ligado no microfone de Bandeirantes. Aqui parado o jogo, é lateral novamente pro time do Mirassol, bater lateral, cobrado para dentro da grande área, aperta Andréas Pereira, tenta guerra, não consegue, voltou para Reinaldo,
dominou, cruzou na boca do gol. Carlos Miguel vem para tirar. A bola volta com o time do Palmeiras que domina do seu campo de defesa, tenta ser jogando. Lançamento à frente no comando para Flaco Lopes, cochilou, perdeu. A bola volta no toque de bola Coutinho com o Mirassol que já sai jogando no campo de defesa, vem para o toque de bola curto no campo de retaguarda. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Alô, Cícero Peixoto, tá ligado no microfone da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho novamente no campo de defesa, tenta ser jogando com o campo de ataque a equipe do Mirassol. A abertura vem pelo setor de direita, campo de defesa, prende o lance, Coutinho no setor intermediário, tenta o James. Ele domina no campo de defesa, tenta o levantamento à frente no campo de ataque, vai para a finta, vai para o break, tenta o toque de bola para ser jogando no campo de retaguarda. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E no drible na finta do Alisson. Alisson domina, vem para a finta, tenta o toque de bola, se atrapalha um pouco com o domínio, mas consegue a jogada novamente. Cristian Renato abriu na ponta, pode sair o cruzamento, o levantamento pode sair na boca do gol. Recolhe o Mirassol, bola tocada para trás, aperta o time do Palmeiras, tentou ganhar, levantamento vem na boca do gol. Aperta no toque de bola, o Mirassol pela direita, vem cruzamento do Luan Ramon. Luan Ramon bateu, levantou, o goleirão do Palmeiras ficou, pediu a falta, o árbitro deu. Falta em Carlos Miguel. E a jogada que começa é quem faz a falta, é o Alisson, né? Ele limpa bem a jogada no começo e no cruzamento do Renato, a bola acaba sobrando e o árbitro acaba pegando a falta do Alisson pra cima do goleiro do Palmeiras, que é alto mesmo, viu, Ulisses? Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. E como é, viu, Everton? Aqui tá parado, o jogo é fora do campo de retaguarda para o time do Palmeiras bater falta. Falta cobrada, tenta o levantamento, bate-monta. A reposição de bola do Carlos Miguel é o que ele tem de pior, hein, Pretzel? Verdade. E essa última dele foi uma reposição muito fraca e tocando a bola no pé do jogador do Mirassol, que segue marcando muito forte o Palmeiras. Eu não sei se vai aguentar esse ritmo no segundo tempo, mas o primeiro tempo envolve o Palmeiras, tanto que o Carlos Miguel é que bate a saída de tiro de meta. O Palmeiras não sai jogando como em jogos anteriores. A bola já volta, tenta ser jogando. Errou feio o Walter, vem Palmeiras, cochilou Flaco Lopes. Estaria o Flaco Lopes achando que está num passeio de domingo no Ibirapuera, Pretzel? Ou em Mar del Plata, né? Porque ele vai para a seleção argentina, então talvez seja isso. Já está pensando no encontro com o Messi, né, meu caro Luiz? Que cochilada que ele deu, que erro do Walter, hein? Palmeiras não aproveita a situação. E isso só mostra que há algo de diferente com o Alviverde de fato, né, Ulisses? O Walter entrega a bola e o argentino não consegue empatar o jogo, perde a oportunidade de deixar tudo igual no Maião. E vem para o jogo, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, o time de Mirassol tenta descer com o James, ele prende o lance e perdeu a jogada, vem para o jogo, o time do Palmeiras, abertura para o Tigrinho, dá o tapa na bola, tentou partir, tomou a falta e vai tomar cartão amarelo. Aldo, Zé Aldo tomando o cartão amarelo do jogo. O primeiro cartão amarelo do jogo para o jogador do Mirassol, José Aldo, camisa 21, ele vai só no corpo do Tigrinho, do Vitor Roque. Para a jogada tem falta, Andréas Pereira na bola. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, obrigado. Alô, Zé Valdo Gomes, está ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta novamente para o time do Palmeiras, bater, vem para lá, levantada na grande área do Mirassol, Palmeiras tenta o gol. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Andréas Pereira, vem para a cobrança de falta novamente para o time do Mirassol, para o time do Palmeiras. O Mirassol se fecha dentro do seu grande área, da sua grande área. É falta para o time do Palmeiras bater, falta para o Mirassol cobrar. Levantamento, nossa senhora. Aí mais pro goleiro, né? Walter, tranquilo, sai para pegar. A bola buscava o zagueiro do Palmeiras e o que chama atenção também é deixarem ele livre, né? Gustavo Gomes, sempre um perigo na área, só que a bola vai mais para o goleiro do Mirassol. Walter, há uma trombada, mas o juiz acaba dando a vantagem, sai com ela a equipe do Leão. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. Pretzel, analisa o jogo, 28 jogados, primeiro tempo, 1-0 Mirassol, hein, Pretzel? Eu tenho escutado várias teses, que o Mirassol vai ser um novo São Caetano, eu não sei se vai chegar lá, se não vai aguentar, mas a realidade é o seguinte, ó, eles jogam bola. Isso é fato. Jogo de futebol. O Mirassol põe a bola no chão e joga. E o Palmeiras tenta na força
tentasse na pegada igualar o jogo. Ó, vou falar um negócio pra você. Quem falou isso falou uma das grandes besteiras. Sim. Porque o Mirassol, o time do São Caetano tinha um investidor grande, sim, de uma empresa aí. Entendeu? O cara parou, acabou o time. Entendeu? Então, essa foi a situação. Essa foi a realidade. Esse é debate de rede social, perfeito, meu ídolo. Não tem nada a ver com olha o Palmeiras! Flaco Lopes ganhou, desceu na esquerda, afasta o zagueiro. Agora, lá em Mirassol, a pegada é outra, a estrutura total, viu, Pretzel? A seriedade também, a ideia de futebol, salário em dia, tudo certinho. Se posiciona para a cobrança de falta. Se o árbitro não deu falta agora no Vitor Roque, que arrancaram até a chuteira dele, Pretzel. Não deu mesmo, deu escanteio, viu? Emerson Santana tá ligado no microfone Bandeirantes. Alô Silva, Nilton Santos Gomes também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. O Frajola tá ligado. Ô Frajola se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras bater, que tenta o gol de empate. André Gasperini vem para a cobrança para o time do escanteio. Para o time do Palmeiras, escanteio para o time do Palmeiras bater. Vai pintar o Robertão. André Gasperini na bola, correu, partiu, levantou na bola. Afasta o goleiro, voltou o toque de bola do Alain, de bicicleta, vai ser golaço! Vitor Roque, lindo, 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 golaço de bicicleta! Gol! Golaço, 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 golaço! 1 milhão de vezes golaço de Vitor Roque, o Tigrinho! Ele dá uma bicicleta e mete na bochecha no canto direito do goleiro Walter do Mirassol. Tigrinho, 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 Vitor Roque! Numa ajeitada de bola do Alain, ele mata, a bola chega, o Alain matou de cabeça, ajeitou o Vitor Roque de primeira, da bicicleta na bola e mete no canto direito. Lindo, lindo, lindo gol! Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Vitor Roque, que você proporciona à torcida do Palmeiras. Palmeiras empata o jogo. O Walter pede uma falta no Flaco Lopes, que subiu, mas não subiu no corpo do goleiro do time do Mirassol. Agora, Palmeiras 1-1 também pro Mirassol. Walter que vai em encontro do Flaco, do corpo do Flaco Lopes. Alô, alô, Everton. A reclamação é generalizada por parte do time do Leão, mas a verdade é que Vitor Roque reclamava antes da cobrança de escanteio porque não tinha condições de ficar com a chuteira que foi tirada dele durante uma dividida. E é com este mesmo pé direito, com esta mesma chuteira, que dentro da área ele faz de bicicleta um golaço na casa do Leão. Quem mostra as garras é o Tigrinho. Vitor Roque, camisa 9. O Palmeiras empata 1-1 no Maião. E aí, Pretzel? Gol legal. Tudo bem que reclamar pode. O Walter vai na bola, mas o Flaco Lopes não só o atrapalha, não toca nele. Quem toca no Flaco Lopes é o Walter. É o Walter que sai mal na bola. E a bola espirra, o Andreas Pereira cabeceia, o Vitor Roque de bicicleta faz um gol maravilhoso. Um gol do momento espetacular que ele está vivendo neste momento. O Mirassol pode reclamar, isso faz parte, mas o gol é legal. E o Palmeiras consegue um empate depois de, na força e na pressão da saída de bola do Mirassol, conseguir um escanteio e empatar o jogo num jogo bem difícil, Ulisses. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Aquilo que eu falava para você, Pretzel, Mirassol fez gol muito cedo. Fez, mas fez com qualidade. Fez surpreendendo. Sim, mas muito cedo. Você fazer um gol com 2 minutos de jogo contra o time do Palmeiras, o Mirassol pode ter qualidade. Mas ele tá pegando um time que tem mais qualidade que ele, hein, Pretzel? Sim, não, tem toda a razão. O Palmeiras é muito forte, marca até mais do que o Mirassol. E eu tenho dúvida se o Mirassol vai conseguir manter esse ritmo intenso para o segundo tempo. Só para ajudar o Everton e a nossa transmissão, cartão amarelo pro Chico da Costa no banco, pela reclamação no lance do gol. É o número 91 do Mirassol.
Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Golaço de bicicleta, um dos gols mais bonitos do futebol brasileiro nesse ano, hein? Gol de bicicleta do Tigrinho. Tenta descer o time do Mirassol, aperta Flaco Lopes, vem pra gara, jogada o árbitro para a marca falta para a equipe do Mirassol, bater pelo setor esquerdo do campo de ataque. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na Cata, pode contar. Aqui tá paralisado o jogo, tá marcada a falta, você ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. 1-1, tá empatado o jogo. Luciano Alves Teixeira, na minha querida Oswaldo Cruz, tá ligado no futebol Bandeirantes. Levantamento à frente, aperta o time do Mirassol, cruzamento na grande área, afasta a zaga do time do Palmeiras, mas o Bandeira já tá marcando impedimento. Não estava valendo a jogada de ataque da equipe do Mirassol, que ainda está bastante revoltada no gramado. Ô, Ulisses, só vou confirmar daqui a pouco a informação, inclusive, do Pretzel, porque olhando daqui, pareceu para mim um cartão amarelo para o auxiliar técnico, para o Ivan Baitello, tá? Estava entre ele e o Chico da Costa aqui, vou confirmar então com o pessoal da delegação e dos delegados da partida e já trago a informação correta, tá? É bola no campo de retaguarda do time do Mirassol. Tigrinho vai pra cima, 34 minutos de bola rolando, 1-1, tá empatado o jogo. Dá moral pro Tigrinho que chega a seleção brasileira, esse gol de bicicleta, hein? Merecido, né? Ele já merecia a convocação, impressionante. O Palmeiras pagou uma fortuna por ele, mas aos poucos ele vai demonstrando que é muito mais benefício do que custo. E se o Palmeiras quiser vender mais à frente, acho que vai dobrar o valor, hein? Vai ganhar muito dinheiro com o Vitor Roque. Dobrar no mínimo. Vai quadriplicar, você vai ver. E vem pro jogo do time do Palmeiras, tenta descer da esquerda. Abertura frente, dominou Flaco Lopes. Na bola, a bola faltou. Alain bateu, pegou, largou. Walter pega, Walter de novo. Faz a defesa o goleiro do time do Mirassol. Quase o Palmeiras vira. Se antes ele quase entregou pro Flaco Lopes, nessa ele salva duas vezes. Na jogada do argentino primeiro e no rebote do Alain. Quase o Palmeiras vira, vem pra cima, vai colocando o Mirassol pra trás, no Maião. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil. Número do campo de defesa para ser jogando Denis Facundes, está ligado no microfone Bandeirantes, Edivaldo Souza, José Carlos Pereira Santana. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte do Brasil, ligado no microfone Bandeirantes, 1-1, tá empatado o jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para. Bandeirantes marca 35 minutos de bola rolando. 35 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você. Palmeiras e Mirassol empatam em 1. Ricardinho ligado na Bandeirantes. Forte abraço para você. O que tá acontecendo com as pessoas, hein, Ricardinho? Um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, um dos maiores comentaristas do Brasil, grande Ricardinho ligado na Bandeirantes. Aqui confirmou um Mirassol, um Palmeiras na Bandeirantes, é você. Diz aí, ô Coenha. O Grêmio virou lá no Castelão. Marlon marca para o tricolor que coloca o Grêmio à frente do placar. De virada agora, Grêmio 2, Fortaleza 1. É o futebol da Bandeirantes, Tancredo Moura ligado no microfone Bandeirante, Eduardo Gomes também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior audiência do rádio brasileiro. O Silas ligado na Bandeirantes, 1-1, jogo tá empatado. Obrigado, torcedor ouvinte no Brasil. A bola volta no toque de bola curto no setor intermediário para ser jogando novamente o time do Mirassol. Tem falta, zero cobrada na intermediária. É falta para o time do Mirassol bater. É falta para o time do Mirassol cobrar. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem levantamento à frente para o comando de ataque. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. É falta para o time de Mirassol bater 1-1. Tá empatado o jogo. Empatado o jogo. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. É falta para a equipe do Mirassol bater. Se posiciona para a cobrança de falta novamente o time do Mirassol. Levantamento vem para dentro da grande área. Toque de bola à frente do toque de bola de cabeça. A bola vai embora. Tocou por último, camisa 17, Christian Renato, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Mas o Flávio Rodrigues de Souza viu um desvio no meio do caminho, viu, Ulisses? Está marcando escanteio, ou seja, o Mirassol vem para cima na cobrança e na bola, Negueba.
E vem para a cobrança de escanteio Negaba. Negaba para o levantamento à frente para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Se posiciona, vem para o levantamento à frente, tenta o toque de bola contigo na direita, levantamento na boca do gol. Negaba subiu de cabeça, afasta a zaga do time do Palmeiras. A bola sobrou de primeira, pegou mal na bola. Danielzinho bateu, bola desviou no Alan. Escanteio para o time do Mirassol bater. Que segue no campo de ataque. Dessa vez, então, em uma jogada do Danielzinho, ele tentou bater de perna esquerda, a bola acabou batendo no volante palmeirense, se perdendo pela linha de fundo. Agora do outro lado, tem escanteio mais uma vez o Leão. Para você na Bandeirantes, vem para a cobrança de escanteio, vem para o levantamento à frente, para você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, Reinaldo. Ele bate o escanteio, levantou na boca do gol, subiu o Murilo de cabeça, corta, tira, a bola volta para Andrégas Pereira, que rasga a frente para Alain, tentou o toque de bola, rouba a bola novamente, o time da Sol já tenta descer, desguarnecida, desarmada, a zaga do Palmeiras, bola volta. Volta no campo intermediário para Danielzinho, ele prende na circunferência central do gramado, abriu na direita do campo de ataque, subiu o Piqueires, vem de cabeça, corta, tira, mas a bola volta, tentou bater pro gol, pegou mal na bola. Lucas Ramon bate para fora, tiro de meta para a equipe do Palmeiras, bater é tiro de meta para a equipe do Palmeiras, cobrar para você na Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Eu quero você comigo, Caio, ligado na Bandeirantes, José Amarildo Leal, alô, Théo Oliveira, ligado no microfone Bandeirantes, vem para o jogo, o time do Palmeiras domina o Tigrinho, golaço de bicicleta ele fez, recolheu na direita, soltou pro toque de bola de Kelvin, puxou para perto, esquerda, entrada da grande área para André Pereira, demorou para soltar, solta, mas solta atrás, não entendi. Na esquerda estava livre, pedindo bola do outro lado, o Tigrinho recolhe no comando de ataque, vem pro toque na esquerda, aperta novamente, tenta arrancar do comando de ataque, tenta descer novamente o time. Vem pro toque de bola o time do Palmeiras. Abertura com Gomes, Gomes domina pela direita, tem Kelvin aberto. Gomes preferiu alçar dentro da grande área, vem pro toque de bola, aperta o time do Palmeiras. Moreno subiu para ganhar, tenta o toque de bola, o verde, houve a falta do Flaco Lopes, está parado o jogo. Falta para cima do jogador. Na verdade, o árbitro marca a falta do Flaco Lopes. Ele faz ali uma cama de gato para cima do José Aldo, camisa 21. O árbitro então para o jogo. Bola pro Mirassol no seu campo de defesa. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado, torcedor do Brasil. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Pretzel e o jogo. O jogo ficou um pouco mais parelho depois do empate do Palmeiras, mas ainda assim o meio de campo do Palmeiras não funciona. O Alan faz um jogo abaixo do que a gente esperava e o Felipe Anderson também. Então esses dois jogadores do Palmeiras estão sendo amassados pelos dois jogadores de lado do time do Mirassol, porque o Reinaldo e o Lucas Ramon ajudam o meio de campo também. Então tem toda hora 2 a menos na marcação do meio campo do Mirassol. Isso dificulta o Palmeiras. Yasmin Santos ligado no microfone da Bandeirantes, vem para o jogo, o time do Mirassol, a bola foi chuta na esquerda, batida, gol, defesaça do Carlos Miguel, a bola voltou, Reinaldo tentou bater em cima da marcação do Moreno, bola vai para a liga de lado, em lateral para a esquerda, campo de ataque para a equipe do Mirassol, bater no lateral para o time do Mirassol, cobrar, o Duda tá ligado na Bandeirantes, José Francisco também curtindo o sonsaço Bandeirantes, você quer ver o gol do Palmeiras daqui a pouquinho na Ulisses Costa, hein? Você vai ver lá no Ulisses Costa, narrador, a bola volta no toque, ele bola tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação, arranca novamente o time do Palmeiras, tenta descer no campo de defesa, Moreno tenta o toque de bola, toca completamente equivocado, completamente errado, lançamento na boca do gol, cabeceada, queima-roupa, vem pra tirar Carlos Miguel, domina o Tigrinho, tentou descer, o árbitro manda ele levantar e jogar, a bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já tenta arrancar novamente o time do Palmeiras, pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, domina no campo de ataque, cruzamento no Mirassol, Carlos Miguel se estica todo e pega! Agora numa jogadaça do Alisson pelo lado esquerdo, mas é a terceira intervenção do goleiro do Palmeiras em sequência, fez 2 defesaças nas jogadas anteriores, agora ele acaba cortando o cruzamento do Alisson, evitando um lance de perigo, vai aparecendo a muralha alviverde no Maião. E o Palmeiras começa a impor seu ritmo de jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. A bola falta, campo de defesa para ser jogando novamente o time do Palmeiras. Estabilidade, conforto, segurança na curva, na rua, na estrada. Amortecedor HG na cata, pode contar, torcedor do Brasil. Lateral para o Mirassol bater do seu campo de defesa e sair jogando
assistindo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor do Brasil. A para volta do toque de bola, recolhe novamente, tenta apertar o time do Mirassol, vem pela direita no campo de defesa, Lucas Ramon volta a jogada, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, Murilo vem para tirar para o time do Palmeiras, tira parcialmente na primeira, na segunda rasga, ele tenta o levantamento para Flaco Lopes ganha o lance para o time do Palmeiras, tomou a pancada feio, Flaco Lopes e a falta, hein? O árbitro manda seguir ou para o lance, tem que dar amarelo porque o Flaco Lopes foi atingido por trás. E ficou só na conversa, viu, Ulisses? Queria o cartão amarelo também o Flaco Lopes, mas não teve cartão pro João Vitor, autor da falta. Zagueiro do Mirassol, tá no chão o argentino, posse de bola pro Palmeiras. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio? Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Daqui a pouquinho, intervalo Bandeirantes com Ricardo Capriotti. A bola volta no toque de bola. Andréas Pereira perde o lance, desce o time do Mirassol. Danielzinho tentou o passe, vem Murilo para salvar. A bola volta no toque de bola para Moreno. Moreno não toca a bola. Recolhe do campo de defesa para Piquerez. Piquerez tenta o levantamento à frente, vem para o toque de bola. Tenta ganhar novamente o time do Palmeiras. Já domínio do campo intermediário. Vitor Roque perde na dividida, Kelvin vem para a marcação, ele aperta o lance, tenta recuperar a jogada, você ligado na Bandeirantes, obrigado torcedor, o quinto sinal marca 21h15, já domínio do campo de ataque, o time do Mirassol se atrapalha com a bola, mas consegue a jogada pelo setor de esquerda, dominou contigo, novamente recolheu José Aldo, tentou bater pro gol, ele põe para fora, tiro de meta pro time do Palmeiras, bater do campo de retaguarda. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem comigo torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Placar do jogo 1-1, tá ligado. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta novamente no toque de bola contigo, novamente recolheu. Aqui tá parado o jogo, volta no campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras, lançamento pro Alan. Ele dominou, tentou enfiar no comando de ataque, perdeu o lance. A bola volta, Andréas Pereira vem pra marcação, o árbitro para. Marcou a falta do Andréas Pereira, que toma cartão amarelo no jogo, em cima do jogador Gabriel, que fez o gol. É isso mesmo, falta do Andréas Pereira, que estava pendurado, camisa 8. Palmeiras já tem diversos desfalques. Para a próxima partida, que vai ser em meio a uma data FIFA contra o Santos na Vila Belmiro, ganha mais um. Andréas Pereira, camisa 8, amarelado e está suspenso para o duelo contra o Santos no sábado na Vila Belmiro. A CBF é uma piada, né, Preto? É piada, né, velho? Continua a piada, né, Preto? Em relação a quê? Porque tem a convocação de jogadores como do Flamengo, do Palmeiras, times que estão brigando pelo título, né, cara? E outra, é amistoso, o clube não é obrigado a liberar, mas é aquilo que o Abel falou depois do jogo contra o Santos. Tinha que haver o bom senso, porque o Palmeiras não vai evitar que o jogador viaje. Mas é aí que tá o Ancelotti, que não deveria ter chamado, eu concordo contigo. Isso, pô, os caras estão aí brigando por título, não vou chamar ninguém. É uma questão de respeito até, né? Ao atleta e ao clube, depois chama. Amistoso só para observação. Né? Excelente. É bola no campo de ataque, se posiciona para repor a bola em jogo. Para você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, tentou descer o Mirassol, sobe de cabeça, vem para tocar Murilo na bola. Ela sai, Murilo não, quem tocou foi o Flaco Lopes, é lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para a equipe do Mirassol bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de ataque, tenta descer o Mirassol, aperta na grande área o Mirassol, desce com perigo o Reinaldo para bater o lateral, você ligado no futebol da Bandeirantes, lateral cobrado, dentro da grande área, o toque de cabeça! Dele, João Vitor, gol do Mirassol! Numa desatenção da zaga do Palmeiras assustadora, o Reinaldo bateu lateral, um lateral, Reinaldo bateu lateral lá dentro da grande área, subiu de cabeça nas costas da marcação do Piquerez, ele, João Vitor, para meter no fundo da rede e fazer 2-1 pro Mirassol,
Com emoção maior do futebol, Mirassol 2-1 pro time do Palmeiras no futebol da Bandeirantes. O detalhe é todo o seu design. Ô, Everton! Num latereio, né? A junção de lateral com escanteio. Jogada trabalhada pela equipe do Leão. E desatenção total no líder do campeonato. De Reinaldo, o líder em assistências da equipe do Mirassol, para o zagueiro João Vitor. Ele estava ali marcando, fazendo a dele e vai para dentro da área, sobe mais alto que a marcação do Palmeiras que para, testa de cabeça e desta vez não deu para Muralha Alviverde, não deu para Carlos Miguel. João Vitor, camisa 34, é o segundo gol do zagueiro nesta Série A. O Mirassol tá na frente, 2-1. No futebol da Bandeirantes, 2-1 pro Mirassol no último lance do primeiro tempo. Deu bobeira geral, a zaga do time do Palmeiras, hein, Pretzel? Impressionante, meu caro Ulisses. Agora, o meu goleiro tem 2 metros, perfeito? A bola viaja no latereio e, sabe, ela vem caindo e ele não sai do gol. Ele fica plantado tentando adivinhar quem é que vai tocar na bola. E aí toma um gol de cabeça. O João Vitor ganha, cabeceia sozinho a defesa do Palmeiras, provavelmente esperando que o goleiro saísse também. Todo mundo, um deixando pro outro. O João Vitor esperto. Gol do Mirassol. Essa jogada não é novidade, viu? O Reinaldo bate lateral dentro da área desde que o campeonato começou. Então, falha do Palmeiras, mérito do Mirassol, 2-1. 2-1 pro time do Mirassol na Bandeirantes. Vem o intervalo, Bandeirantes com ele. Chega Ricardo Capriotti. Vamos lá, Ulisses. E esse gol aí que é uma ducha d'água fria no finalzinho do primeiro tempo em cima do Palmeiras. Mas o jogo é bom, hein? E o segundo tempo promete demais. O Mirassol, comemorando 100 anos de existência, vai vencendo o Verdão e deixando o Flamengo aí mais animado ainda. Alô, Everton Ramos, o que é que você tá vendo aí? Fala, Everton. Ulisses, perdão, Capriotti. Boa noite pra você mais uma vez, pro ouvinte que tá com a gente. Festa nas arquibancadas pra combinar com a data comemorativa do torcedor aqui da equipe do Leão. Mirassol completando 100 anos nesta data, logo neste duelo contra o Palmeiras, que era bastante aguardado. E vai fazendo bem. E pro torcedor, neste primeiro tempo, vencendo por 2-1, assim que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza apitou o fim do primeiro tempo. Quem partiu incisivamente em direção ao árbitro da partida foi o Chico da Costa, viu? Ele tá no banco de reservas do Mirassol, ainda reclamando bastante do que ocorreu durante o gol do Palmeiras, né? Os jogadores e a comissão técnica do Mirassol queriam que fosse marcada uma falta no goleiro da equipe do interior paulista, o que não aconteceu. E inclusive havia a confirmação para chegar aqui. Chico da Costa acabou recebendo então de fato um cartão amarelo, como trouxe anteriormente Alexandre Pretzel. Cartão amarelo para o jogador no banco de reservas. Ele parte para cima e é segurado pela comissão técnica, não chega nem perto do Flávio Rodrigues de Souza. Os jogadores do Mirassol, os jogadores do Palmeiras, perdão, saíram rapidamente. Vai pesando por enquanto essa derrota parcial fora de casa. O Palmeiras, que é o melhor visitante do campeonato, são só 3 derrotas em 14 jogos. Nesse momento, as luzes do estádio se apagam porque haverá uma apresentação teatral no intervalo de jogo, ainda fazendo parte dessa festa. A entrada dos times, Capri, foi coisa de cinema, muitos fogos, uma verdadeira festa. E é claro, agora durante o intervalo, essa festa continua ainda mais com o placar pro torcedor da casa. Lembrando aqui, arquibancadas totalmente lotadas. Há inclusive também aí uma expectativa pro anúncio do público, que pode ser o maior da história do Maião. Valeu, você já volta aí, Everton Ramos, daqui a pouquinho para todo o segundo tempo. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel e a análise desse primeiro tempo. O Mirassol vai vencendo o Palmeiras para alegria do Flamengo, dos flamenguistas. 2-1. Quero te ouvir, Pretzel. Boa noite. Boa noite, Capri. Prazer falar contigo, com o nosso ouvinte. Agora, eu acho que tu vai concordar comigo, acho que tu fizeste referência a isso. O jogo é muito bom. E como é bom ver o Mirassol jogar bola, pessoal. O Rafael Guanais, que está entre os 3 melhores técnicos hoje do campeonato, sem dúvida, ele me aparece com uma escalação com o Zé Aldo, que foi base, acho que primeiro do Palmeiras até e depois do Inter,
certo? Ele é meia, o Zé Aldo de primeiro homem no meio, o Danielzinho, que é o cara que dá o ritmo, que é meia no time do Mirassol, o Gabriel, que hoje é mais meia atacante do que meia, e 3 homens na frente. Só que esses caras circulam muito bem, todos eles. Você só tem um homem de referência, que é o Christian, mas o Alisson e o Negueba sem a bola ajudam a marcação do meio. O Danielzinho, o Gabriel e o Zé Aldo também fecham. E o Lucas Ramon e o Reinaldo, que não são laterais, que são alas atacantes e que fazem um campeonato muito bom, atacam e defendem também com muita força. Então, quando o Mirassol pega essa bola do meio-campo do Palmeiras, que não conseguiu jogar, com Aníbal Moreno errando tudo, muito pressionado na saída de bola, com o Andréas Pereira sozinho tendo que fazer a armação, porque o Felipe Anderson foi uma nulidade. E o Alan também. O Alan foi para marcar o Reinaldo, mas aí abriu um buraco no meio. O Felipe Anderson foi tentar fechar o lado do Lucas Ramon, abriu outro buraco no meio. Moral da história, 4 jogadores do Mirassol no meio, sempre com a bola, contra 2 do Palmeiras. 1,5 dá para dizer, porque o Aníbal Moreno errou tudo. Então o Palmeiras demorou para entrar no jogo. Tomou o gol a 1 minuto de partida do Gabriel. O Mirassol tem essa característica de partir para cima do adversário desde o início para sufocar e tentar fazer o gol. Deu certo, uma bola cruzada pelo lado direito, o Gabriel domina, a bola desvia no Murilo e engana o Carlos Miguel. Então o jogo começou 1-0 para o Mirassol. O Palmeiras demorou para entrar no jogo. Aí quando entrou muito mais roubando bolas do Mirassol no meio de campo e partindo em contra-ataque do que realmente por jogadas criadas pelo próprio Palmeiras. Talvez tenha sido até agora um dos jogos mais difíceis que o Palmeiras tem enfrentado, junto com a derrota para o Flamengo no Maracanã neste primeiro tempo. O gol do Vitor Roque foi espetacular, um gol de bicicleta numa jogada de escanteio, que é onde o Palmeiras conseguiu chegar. O Palmeiras teve um escanteio e aí saiu o gol. Porque a bola chegando para o Vitor Roque e para o Flaco Lopes sempre tem uma recomposição defensiva interessante do time do Mirassol. O Palmeiras chegou na área 2 vezes, uma outra vez além do gol, foi numa falha do goleiro Walter, que ele vai sair jogando, escorrega, e aí o Palmeiras toma essa bola ali na frente da área, mas não consegue uma conclusão perfeita mesmo entrando na área. Então, o jogo foi do Mirassol. O Palmeiras teve enormes dificuldades, fez um golaço com o Vitor Roque de bicicleta, mas toma esse segundo gol aos 47 do primeiro tempo, numa jogada que o Mirassol tem feito em todo o campeonato, porque o Reinaldo já batia lateral no São Paulo e já batia lateral do Grêmio, botava a bola lá dentro da área, não é novidade que ele faz. Então hoje o latereio é uma jogada que está acontecendo no mundo todo, acontece na Premier League, o Guardiola já falou sobre isso, o Arsenal, que é líder da Premier League, faz isso toda hora, preenche a área e bota a bola lá dentro, e foi um arremesso longo na marca do pênalti e o Carlos Miguel fica plantado na risca do gol, não sai mesmo com esse tamanhão. E aí o João Vitor ganha na cabeça e cabeceia para o fundo da rede. Erro do goleiro e erro da defesa tomar um gol de latereio. Mas justiça pelo melhor futebol do Mirassol no placar de 2-1, num jogo muito bom de se ver e de acompanhar, meu caro Ricardo Capriotti. O Walter reclamou de uma falta no gol do Palmeiras. Para mim o lance foi normal, né? Não aconteceu nada. Agora o Carlos Miguel falhou nos 2 gols do Mirassol, Pretzel? No primeiro gol a bola desvia. Parece que é falha dele, mas o chute do Gabriel desvia no Murilo e entra bem no cantinho esquerdo. Agora o segundo eu tô revendo de novo. Pô, a bola do Reinaldo, nenhum lateral ele vem com velocidade. O latereio, ele vem com força, ele vem com altura, mas não vem com velocidade. É possível a tua zaga se organizar para evitar o cabeceio. Ninguém sobe no Palmeiras, o João Vitor cabeceia e o Carlos Miguel fica plantado na risca do gol. Então uma falha geral realmente, ele leva vantagem agora sobre o Piquerez. João Vitor ganha no alto do Piquerez, que não consegue pular contra o zagueiro do Mirassol. Então mérito total do Mirassol, que faz jus aos 100 anos de história e também ao belo campeonato que está fazendo neste momento. O segundo tempo promete ser eletrizante e provavelmente o Abel Ferreira fará mudanças no meio-campo do Palmeiras. Capri. Já volto com você aí, Pretzel, e daqui a pouquinho todo o segundo tempo, hein? Já, todo o segundo tempo de, por enquanto, 2 pro Mirassol, 1 pro Palmeiras. O intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada.
Poupe, participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Campinas, a única metrópole brasileira onde saneamento básico chegou a toda a população. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Campinas, a única metrópole brasileira onde saneamento básico chegou a toda a população. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Tem futebol na Bam Bam Bam. O Mirassol não tem o que fazer aí, é só manter essa pegada aí, porque o time é muito bom. A gente já tá falando isso aqui faz tempo, né, Pretzel? Da qualidade do Mirassol, time bem treinado. E a coragem. É impressionante como esse time é bem treinado. Todo mundo sabe o que tem que fazer em campo. É incrível isso, impressionante, viu? A coragem de jogar sem volante. O Mirassol tá sem volante hoje. São 2 meias e 4 atacantes. E simplesmente amassa o Palmeiras. Não deixa o Palmeiras jogar, tá sempre com a bola. Uma grande atuação. Claro que o Palmeiras tem toda a condição, tem bola para isso, tem técnico, tem jogadores para virar o jogo. Mas o jogo, primeiro tempo do Mirassol, o Carlos Miguel foi melhor em campo, mesmo levando 2 gols. Muito bem, atenção, são 9h36. Vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí mais 45 minutos da melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Você vai com a gente, hein? Porque ele está de volta, empurrando o Palmeiras. Será que vai dar pro Verdão virar? Será que o Mirassol se mantém à frente? Essa história com ele, os 45 minutos finais, com o melhor do Brasil, é você mesmo. Solta a voz e vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, a bola rola, sai da rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Emoção é comigo, torcedor brasileiro, aqui no microfone da Bandeirantes. E já vem, Palmeiras vinha com Sousa, Palmeiras mexe, vem pro toque de bola, o Tigrinho ganha o lance contigo na intermediária, ganha lateral pela esquerda, campo de ataque. Mexe o time do Palmeiras. São duas. Entra o camisa 19, Sousa no lugar de Felipe Anderson com a 7. E a entrada de Bruno Fux com a 3 no lugar do 26, Murilo. E vem pro jogo o time do Palmeiras, Alan do Mira, agora a jogada soltou pra Flaco, Lopes girou, bateu pro gol. Pé
pega Walter. No canto esquerdo ele faz a defesa, o goleiro do time do Mirassol. Rodrigo Pintiari, curtindo o solzaço, Bandeirantes, obrigado, Bibo. Ligado no Rio de Janeiro, curtindo o futebol da Bandeirantes. No meio do campo de ataque pela direita, tenta descer o time do Mirassol. Abertura na ponta, cruzamento na grande área, não dominou. Voltou, bom lance na esquerda. Negueba cruzou na boca do gol. Trava a zaga do time do Palmeiras, a bola volta. Volta para fazer a defesa o Carlos Miguel. E o jogo tá parado, choque na grande área de Canelas. Choque na grande área, ali entre os envolvidos, tá o Kelvin e tá um jogador do Mirassol, tô na outra ponta, o Lizinho não tô conseguindo, o Alisson, e ele tá preocupando, inclusive nesse momento o Flávio Rodrigues de Souza faz um sinal, os profissionais do departamento médico do Mirassol já no gramado, há uma atenção com o jogador do Leão. Muito bem, o Alisson chegou chutando, né, Pretzel? Chegou. E aí o Kelvin vem na bola também, canela com canela, isso dói pra chuchu, realmente, né? Agora tem uma dúvida, viu? O Chico da Costa foi reclamar do Flávio de Souza e ele mandou o Flávio de Souza sair de perto, sai senão eu vou te expulsar. Ficou claro isso na leitura labial e aí ele saiu parando de reclamar no intervalo. As mudanças, meu caro Ulisses, o Bruno Fux no Murilo, um zagueiro pelo outro. O Murilo fez um primeiro tempo ruim, não sei se ele sentiu alguma coisa, depois o Palmeiras vai esclarecer isso. E o Felipe Anderson eu tinha falado, foi uma nulidade no primeiro tempo, ele não tocou na bola e ele sai para a entrada do Sousa. Então agora 3 atacantes com o Alan fechando mais o meio para o Palmeiras pressionar o time do Mirassol. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui do Menino Toque de bola contigo novamente no setor intermediário, você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola para a equipe do Palmeiras ser jogando, é bola para o Palmeiras ser jogando 2-1, Mirassol vence o jogo. Douglas Oliveira Fagundes está ligado no futebol Bandeirantes, no meio do campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente. Recolhe no campo de retaguarda, sai jogando curto novamente o time do Palmeiras, domina no seu campo de defesa, tenta a finta, tenta o toque de bola, recolheu contigo no comando de ataque, aperta o time do Verde, é pra Sousa, deixou a bola passar, ela quica, volta no toque de bola pro Tigrinho, Tigrinho domina, escapa na marcação do primeiro, deu pra trás pra Andréas Pereira pra Sousa, Sousa domina pelo setor de esquerda, cá pra ataque, abre o compasso, cruzou, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, afasta dali o jogador João Vitor tira a bola, volta com o time do Mirassol, o árbitro manda seguir, Andréas Pereira deixa a bola quicar, tentou subir de cabeça para ganhar, não ganha, ela volta contigo no campo de defesa, aperta na marcação, Sousa tenta ganhar, bola explode nas costas do Sousa, tá parado o jogo, marcado lateral novamente para o time de Mirassol, bater pela direita no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil, se é Silva você pode confiar. O Bruno Henrique Aguiar Souza ligado, Isaac Ribeiro curtindo o som da Bandeirantes, Carlos Eduardo e Veraldo Soares também curtindo a Bandeirantes, só da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta com o time do Palmeiras, domínio do campo de ataque. Levantamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina novamente o time do Verde. Abertura para Alain, Alain domina no comando de ataque, vai para Giro, gira, jogada, volta com Gomes, Gomes domina pelo seu campo intermediário, recolheu, jogada pelo setor de esquerda para Piqueires, Piqueires desceu com a bola dominada, abre o compasso, vai para o cruzado, levantou na segunda trave, subiu o Reinaldo de cabeça, tira. A bola volta novamente com o time do Mirassol, que está jogando com Alisson. Alisson domina para Reinaldo pelo setor de esquerda, tentou o toque para Alisson, afasta a zaga do time do Palmeiras, tira. Rodrigo de Carvalho Couto também curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. No meio do campo de defesa, Pranceiro jogando, bola foi solta à frente, Luan Games também tá com Games, Luan Games curtindo Francisco, Gerson Souza curtindo o sonsaço, Bandeirantes, sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Piqueires tem muito passe péssimo, a bola volta no toque de bola, são 3 jogadores do time do Palmeiras, Piqueires vem, recupera a jogada, a bola volta, campo de defesa, domina novamente o time do Palmeiras, Pranceiro jogando no campo de retaguarda, já tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta novamente, vem pro toque de bola o time do Palmeiras, abertura do toque de bola com o time de Carlos Miguel domina pelo seu campo de defesa, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, tenta o toque de bola curto pelo setor intermediário, alô, marca um Falopa, Marcos Falopa ligado, a bola volta pro Tigrinho, fez gol de bicicleta, soltou pra Sousa na esquerda, Sousa domina pro Palmeiras, vai pra área, limpou, tirou da área pra Andréas Pereira, Piqueires passa, a abertura novamente, é pra Sousa cruzou, levantou na boca do gol, subiu a zaga do Mirassol, tira, a bola volta
volta para Moreno. Moreno toca, jogada pro toque de bola contigo novamente de Aníbal Moreno. Recolheu para Andréas Pereira, que abre na esquerda para Sousa. Sousa domina para Andréas Pereira, prende bola. O time do Palmeiras já tenta descer pelo comando de ataque perigoso. O time do Palmeiras domina. A bola volta 2-1 para o time do Mirassol. Mirassol vence o jogo. Abertura para Piquerez. Piquerez domina, volta no toque de bola com o time do Palmeiras, que está jogando no campo de retaguarda. Já domina, vem para finta em cima da marcação. No primeiro Gomes. Gomes dominou, recolheu jogada na esquerda para Piquerez. Deu para Sosso, passe do Piquerez errado. Ô Prédio, o que aconteceu com o Piquerez, hein? Tá mal. E ele errou no gol do João Vitor, não conseguiu sair do chão no cabeceio, né? É um jogador que agora tá mais baixos do que altos, dá pra dizer assim. Não tem mais sido chamado pela seleção uruguaia. O que realmente mostra que ele teve uma queda técnica e renovou o contrato por um bom tempo com o Palmeiras, mas ainda é um dos bons laterais do país. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. Levantamento do Flaco Lopes, tanto toque de bola, Flaco Lopes recolhe pelo setor de esquerda, telegrafou o passe, a bola volta para Kelvin. Kelvin tentou o domínio, ficou no chão, o árbitro mandou seguir a bola no campo de ataque para a equipe do Mirassol bater. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Tenta descer o time do Mirassol, limpou a entrada da grande área, vai ser bola batida pro gol, trava a zaga do time do Palmeiras. A bola volta com o Mirassol que sai jogando no seu campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda. Domínio do campo de defesa, Reinaldo Laranjeira ligada no microfone Bandeirantes, 2-1 para a equipe do Mirassol. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rafael Lambarini, Minas Gerais, ligado. Ivana Mendes também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A bola volta com o time do Mirassol pela esquerda, pode sair cruzamento na grande área. Levantamento pode sair do Reinaldo. Reinaldo prende o lance, leva para a linha de fundo. Cutuca, puxa, perto da esquerda, bateu no meio do gol, pega firme. Segura Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, fica sem opção de saída. Ele domina Carlos Miguel para ser jogando para o time do Palmeiras. Você na Bandeirantes, Vanderlei Santos, obrigado pelo carinho da audiência. Levantamento para Flaco Lopes, a bola quica, bate no pé do zagueiro, vem pro domínio Tigrinho, cortou o primeiro, cortou o segundo, ficou no chão, pediu a falta e a falta vai ser marcada. No erro de domínio do Mirassol, o Palmeiras quase chega com perigo. E pinta cartão ou não? Pinta cartão, Ulisses. E não só a defesa do Mirassol foi enganada pelo kick da bola, mas também o Flaco Lopes. Vitor Roque estava esperto, sambou pra lá, sambou pra cá, foi caçado. João Vitor, o autor do segundo gol do Mirassol, é quem para a jogada com falta. Cartão amarelo para o zagueiro, camisa 34. O Verdão tem bola parada, perigosa. Na bola, Andréas Pereira e Piquerez. Sônia Araújo ligado no microfone Bandeirantes, torcendo pro Verdão. Andressa Souza, alô Maria Queiroz também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. É falta pro Palmeiras. Verdão tentou gol de empate, você ligado na Bandeirantes. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já Disney Plus. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta pra equipe do Palmeiras bater. 2-1 pro time do Mirassol, é falta pro time do Palmeiras cobrar. Ajeita pra cobrança de falta com 9 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É falta, Renatinha também tá ligado na ZL, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Falta pro time do Palmeiras bater. Deu um jeito Andréas Pereira para a cobrança. Andréas Pereira para bater falta e também o Piquerez. É falta pro time do Palmeiras que tenta o embate. Piquerez passou, Andréas Pereira bateu. Não tapa na bola, Walter! No ângulo direito, escanteio pro Palmeiras bater a bola, tinha caminho do gol, Palmeiras quase empata. Escanteio para a cobrança, Walter caído E ele não coloca força na cobrança, o Andréas Pereira, né? Ele vai, bate colocado, o Walter voa, mão direita na bola com os dedos. Na ponta dos dedos ele evita o gol de empate do Palmeiras, tem escanteio, Andréas Pereira na bola. Escanteio para o time do Palmeiras bater. Andréas Pereira vem para a cobrança, 2-1 para a equipe do Mirassol. Para você ligado no microfone Bandeirantes, pressão do Palmeiras. Andréas Pereira partiu para a bola, correu, bateu, Walter pegou, largou, a bola sobrou para Gomes, tentou girar para bater em cima, Tigrinho aperta na marcação, volta, ganha para o time do Palmeiras, rolou para Alain, tentou o domínio, Tigrinho ficou no chão, pediu pênalti, o árbitro mandou seguir. É bola novamente para o time do Palmeiras bater lateral pela direita do campo de ataque. Tentava sair de novo a equipe do Palmeiras, ali fica reclamando de pênalti o Vitor Roque, o árbitro não marca e nem precisa de VAR, inclusive posse de bola que favorece o Leão do Interior. Na realidade o Alain chutou o Vitor Roque. Isso,
É o que a gente acabou de ver, né, Pretzel? Exatamente. O Alanha encheu o pé, mas acabou acertando o Vitor Roque. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor, HG, na cata, pode contar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 11 jogados para você conferir segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você em Mirassol 2, Palmeiras 1, na Bandeirantes é com você. Alô, alô, pode falar. Ô, Coenhe. Mais 2 jogos acontecendo nesse mesmo momento de Mirassol e Palmeiras. Pela Série A, o Fortaleza vai perdendo em casa para o Grêmio por 2-1. E pela Série B, o líder Coritiba vai vencendo o Lanterna Paysandu por 2-0 como visitante. É o futebol da Bandeirantes para você. Vitor Roque corre, tenta chegar, dá para a bola, sai para a linha de nada. É lateral para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras, bater pelo direito do campo de ataque. Para você ligado na Bandeirantes. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. A bola volta no toque, ele para, tenta descer novamente o time do Palmeiras, domina do campo de defesa com Carlos Miguel. Ele parte, ele perde a esquerda, na bola bate, tenta o levantamento à frente no comando de ataque, aperta novamente o time do Mirassol, ganhou lance curtinho no setor intermediário, placar do jogo 2-1, Mirassol vence, lançamento à frente para ninguém, lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda no campo de defesa. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vera Lúcia dos Santos ligado na Vera Lúcia no futebol Bandeirantes, o Sidney. O Pique Sius curtindo o som da Bandeirantes, obrigado pela audiência. Aqui está parado o jogo, marcado lateral para o time do Palmeiras, bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de bola pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, recolhe no campo de defesa, é falta para o time do Palmeiras, bater. Gomes bate a falta, tenta o lançamento à frente para o toque de bola no meio, aperta novamente o time do Palmeiras, tenta ganhar o lance, não consegue, Moreno chega tardiamente, Alan aperta na marcação, tá pelo meio de campo, não tá pela beirada do campo, ele prende o lance e volta, curtindo no campo de retaguarda para sair jogando. Pretzel, 13 minutos, jogo duro pro Palmeiras, 2-1 Mirassol, Pretzel. O Palmeiras melhorou como a gente imaginava, o Mirassol não consegue manter o ritmo intenso que teve no primeiro tempo para o segundo, evidentemente que cansou, mas é um time que joga agora no contra-ataque. O meio de campo do Palmeiras mais preenchido, o Mirassol mais recuado, o Palmeiras nesse momento tem o protagonismo do jogo. Tenta descer o time do Palmeiras na direita, ficou no chão. Pediu a falta, o árbitro mandou seguir. O árbitro não deu falta para revolta do torcedor do Palmeiras em cima do Piquerez, né? O James sai jogando errado, ele mesmo agarra o lateral do Palmeiras, só que o árbitro não marca a falta. E vem para o jogo o time do Palmeiras, impressionante, o Vitor Roque em todo lugar do campo, ele domina, já fez gol de bicicleta, recolhe para o time do Palmeiras, tenta a finta, afasta o zagueiro, tira, a bola volta para Sousa, Sousa domina para o time do Palmeiras, Vitor Roque passa, Sousa prende o lance, recolhe para o time do Palmeiras, sai jogando com Gomes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, é Sil, você pode confiar. Já domina do campo de defesa para ser para o jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, domina do campo de defesa, tenta o toque de bola curtinho pelo setor de esquerda, aperta novamente o time do Palmeiras, tenta arrancar no comando de ataque, lançamento foi feito à frente, tenta o toque de bola novamente, Flaco Lopes tentou chegar para ganhar, não ganha, a bola volta com o time do Mirassol que já sai jogando, aperta Andrégas Pereira, tenta ganhar, vem para o toque de bola curtinho novamente Gomes, ele toca na bola, a bola volta curtinho no setor intermediário, tenta ganhar o lance novamente, Danielzinho, impressionante o que briga, o que ganha, o que toca na bola, recolhe curtinho na intermediária, Alisson fez boa jogada, inverteu na esquerda, campo de ataque, Reinaldo, ele tenta o domínio, bateu no braço dele, a bola que ele dominou, é falta, campo de defesa para o time do Palmeiras bater. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola já volta no toque de bola, falta para a equipe do Palmeiras bater no campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 15 minutos de bola rolando, 15 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você. Mirassol 2, Palmeiras 1, na Bandeirantes, quem fala é você, alô, ô Quen. Hoje mais cedo, com transmissão da Rádio Bandeirantes às 4 horas, o Corinthians perdeu para o Ceará por 1-0 na Neoquímica Arena. Nesse mesmo horário, o Cruzeiro recebeu o Fluminense e empatou em 0-0 e o Vitória recebeu o Botafogo e empatou também 0-0. Bandeirantes.
É o futebol da Bandeirantes, 1 Palmeiras, 2 Mirassol, 2 Mirassol, 1 Palmeiras. E aí, Pretzel? É aí que o jogo tá muito interessante, não tão intenso e movimentado como no primeiro tempo, mas com o Palmeiras tentando agredir mais em relação à primeira etapa. O Sousa entrou aberto pela esquerda, até para conter o Lucas Ramon, e o Vitor Roque é um jogador hoje, nesse momento, né, de mais pivô, com o Flaco Lopes um pouco mais aberto pela direita. O Mirassol vai fazer 2 modificações, vai trocar um centroavante e provavelmente vai tirar um jogador para colocar um meia. Provavelmente é isso que vai fazer o técnico, o Rafael Guanais. Então o jogo até agora parelho, Palmeiras melhor em relação ao primeiro tempo. Muda. Pois não. Vamos às 2 mudanças. Sai o camisa 21, José Aldo, para a entrada do camisa 25, Neto Moura. E sai o Christian Renato com a 17 para a entrada do 91, Chico da Costa. Neto Moura é volante, ó. Ele estava sem volante. É o primeiro volante que entra. O Neto Moura foi titular em vários jogos, marca mais do que o Zé Aldo. E o Chico da Costa pelo Christian, um centroavante pelo outro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. No meio do campo de defesa é falta para o time do Mirassol bater pelo setor de esquerda. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vai para Estrela Bet, acesse o site. Vem para cá, vem para Estrela Bet, acesse o site. Abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Aperta na marcação, tenta ganhar a jogada, Coutinho novamente pela ponta. Aperta o time do Palmeiras, tentou ganhar, não conseguiu. Para voltou o comando de retaguarda com Sousa. Sousa balança, domina, toma pancada. O árbitro manda seguir. Ele já prende no campo de defesa para o time do Palmeiras, tenta o giro, fica no chão, pede a falta, o árbitro para, marca a falta para a equipe do Palmeiras bater. Fux bate a falta, abriu pelo setor de esquerda para o Tigrinho, ele é um guerreiro, Tigrinho, escapa da marcação no primeiro, do segundo, pediu Flaco Lopes lá do outro lado, ele domina, prende a jogada, soltou o Coutinho para Alain deixou passar para Flaco domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, não passa, ele faz o giro, insera a bola, recolheu e aí passa errado, ó a besteira que fez o Flaco Lopes, que fez grandes jogos, mas hoje também, hein, Pretzel? Tá mal. Tá errando tudo que ele tá tentando. Quase que atrapalha o gol do Vitor Roque, o gol de bicicleta. Mas ainda é um jogador importante. Talvez no lance ele decida. Mas tem a data FIFA, né? Não vai enfrentar o time do Santos, que ele vai para a seleção argentina. E vem Alain, ganhou a jogada do primeiro, ganhou do segundo, vai para dentro da grande área, ergueu a cabeça, bateu pro gol, travado por baixo pelo João Vitor, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. E aí escanteio Palmeiras, que jogada do Alain, hein? Jogadaça, o árbitro chega a colocar o apito na boca no primeiro lance, mas vê o Alain tendo a vantagem, deixa seguir, ele leva na linha de fundo e tenta bater cruzado, na hora é travado pelo zagueiro do Mirassol, João Vitor, que bota pela linha de fundo, Andréas Pereira bate escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras, bater levantamento na área, desvio de cabeça, Walter! Segura o goleiro do time do Mirassol em cima da linha, Everton! E uma primeira jogada que aparece na primeira trave, fazendo o porta-luz, é o Aníbal Moreno. Ela sobra para o Flaco Lopes, que tenta, mas o Walter cai para fazer a defesa no canto direito e evitar o gol de empate do Palmeiras. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, para a volta do toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras e Flaco Lopes meteu uma bola errada, contra golpe do time do Mirassol, dominou no campo de ataque a Alisson, ele dominou, cruzou, levou na boca do gol, vem Fux para travar para o time do Palmeiras, ele tenta ser jogando com o Alan, ele prende a jogada pelo setor de direita, toma falta e tá parado o jogo. Tá parado o jogo e vai ter mais uma alteração na equipe do Mirassol. Rafael Guanais mexe mais uma vez. Confirmo que sai o Gabriel, camisa 27, para entrada, já confirmo em instantes, para entrada do camisa 7, o Shailon. Alteração então na equipe do Mirassol. Pretzel. Gabriel fez um grande jogo, hein? Grande jogo do Gabriel. Fez o primeiro gol, transformou o lado esquerdo do time do Palmeiras na defesa realmente com sufoco, ganhando várias jogadas. E o Charles é aquele mesmo, ex-São Paulo, ex-Chape, ex-Bahia, ex-Atlético Goianiense, meia canhoto, que não tem tanta intensidade, mas tem bom toque de bola. É o futebol, entra para segurar mais o jogo, é o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. 20 jogados, vem Alain, domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, tenta o toque de bola, perde a bola, volta novamente com o time do Mirassol, que já sai jogando no campo de ataque, tenta o toque de bola, Coutinho pelo setor intermediário, aperta novamente o time do Mirassol, tentou descer pelo comando de ataque, vai para o giro, Fux vai tomar amarelo.
Fez uma falta providencial, falta para o time do Mirassol bater na esquerda. Tá tomando mais um cartão amarelo agora o jogador do Palmeiras, o zagueiro Bruno Fux, camisa 3, derrubou o Alisson, tem falta, vem levantamento na área do Palmeiras, Reinaldo na bola. E bem demais, merecido cartão pro Fux. Amarelado Fux no jogo pra você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. 21 minutos de bola rolando, 21 do segundo tempo. É falta pro bom time do Mirassol bater pelo setor de esquerda. Joga demais o Mirassol. E vem alteração completamente ofensiva no Palmeiras, hein? Vem 2 jogadores vindo na movimentação, o Veiga e também o Maurício no time do Palmeiras, hein? Vai pegar fogo o jogo. Lançamento na grande área. Olha o goleiro do Palmeiras, saiu e pegou o Pretzel. Pegou uma, isso que tu quer dizer. Se não fosse ele no primeiro tempo, olha, a coisa seria pior. Essas duas mudanças, Veiga e Maurício. Provavelmente ele vai tirar o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes. Ou o Alan e Aníbal Moreno, talvez. Eu vou dizer pra você, hein, que joga esse time do Mirassol, é coisa de gente grande, dá viu? Gosto de ver, dá gosto de ver. Dá gosto de ver o Mirassol jogar. É impressionante o que joga o Mirassol. Você ligado na Bandeirantes, vem pro toque de bola, ganha novamente o time do Palmeiras, lançamento na grande área pro Tigrinho muito forte. Walter sai pra fazer a defesa. Tentava chegar da equipe do Palmeiras, mas a bola foi um pouco forte demais. E o Pretzel cravou uma das mudanças, viu? A placa não subiu ainda, mas ela já piscou. Aníbal Moreno vai sair em instantes. Jogou nada. E vem pro jogo o time do Palmeiras, levantamento à frente, tentou bater pro gol, bola desviou, pega firme Walter. E o Tigrinho livre entrando lá na esquerda, hein? Ó, só para confirmar as mudanças, Ulisses, está saindo o camisa 5, Aníbal Moreno, para a entrada do camisa 23, o Rafael Veiga. Saindo também o camisa 12, Kelvin, para a entrada do camisa 18, Maurício. Opa, essa é boa, hein? E aí, Pretzel? Essa é boa, quero ver quem vai essa fazer. É boa, hein? O Alan vai fazer a lateral direita, provavelmente. Lógico. Provavelmente. Não, é isso aí mesmo, não tem outro para fazer essa lateral direita. E ganha o Palmeiras muito com o Alan na direita, né? Isso, e aí o jogo vai ficar ainda mais aberto, que o Mirassol também, apesar de ter feito 2 modificações, ele não para de atacar, né? Que time chato também para enfrentar, hein? Chato e bom o time do Mirassol, essa é a verdade. Sabe qual é a última rodada, meu caro Ulisses? A última rodada? Sei, Flamengo e Mirassol. Em Mirassol, onde o Mirassol não perdeu ainda. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Já tenta descer o time do Mirassol. Levantamento na grande área. Ouviu o desvio. A bola vai embora. Linha de lado. Lateral para a equipe do Palmeiras bater na esquerda, campo de defesa, lateral para o time do Palmeiras cobrar. Lateral vai ser cobrado no campo de retaguarda. Bora de consórcio Volkswagen. Quer mais negócio? Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. É aqui paralisado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater na esquerda. Posse de bola para o Alviverde, Ulisses, vocês estavam falando do domínio do Mirassol em casa, os rivais paulistas que vieram nessa Série A aqui ao Maião, todos perderam, Corinthians 2-1, Santos e São Paulo 3-0. Isso é muito interessante. A dupla Grenal também, o Grêmio tomou 4 e o Inter 3. E vem para o jogo o Alan, ele tenta descer pelo setor de esquerda, direita do campo de ataque, vem para a finta, o Alan fez a falta de ataque, hein? É falta para o Mirassol bater no campo de defesa, tá parado o jogo. Ficou uma dúvida, na verdade, porque pareceu um ter agarrado o outro. O Alan acaba agarrando também o Danielzinho. O árbitro vê falta do jogador do Palmeiras. Posse de bola para a equipe do Mirassol no seu campo de defesa. Oscar em Barbacena, tá ligado, Minas Gerais, do microfone Bandeirantes. Iraquitan, Carlos Bueno também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, do meio do campo de ataque, Viga. Ele prende para o time do Palmeiras, sai jogando pelo seu campo de defesa. Recolhe a jogada, Coutinho novamente, Piqueires. Fica sem opção de jogo à frente. Abre Viga. Piqueires inverte a jogada para Fux, que está jogando pelo seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lançamento à frente, aperta o time do Verde, muito forte a bola. Tranquilo, sai para fazer a defesa o goleirão Walter. Mais uma vez, vai tentando chegar o Palmeiras, mas não consegue de forma efetiva levar perigo ao gol do goleiro do Mirassol. Por enquanto segue 2-1 no Maião. 2-1 para o time do Mirassol, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 25 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando ao placar do Campeonato Brasileiro.
Em Mirassol, continua Mirassol 2, Palmeiras 1 na Bandeirantes. É você quem fala, diz aí, alô, alô, Queen. Matheus Pereira, responsável pelo gol de empate do Fortaleza no Castelão. Agora Fortaleza e Grêmio vão empatando em 2-2. O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor, HG na Cata, pode contar, tem escanteio, o time do Mirassol aí. Tem escanteio, dessa vez ele parte de uma cobrança de lateral, não deixou chegar dessa vez a defesa do Palmeiras, bota pela linha de fundo, escanteio, Reinaldo, sempre ele na bola parada. E vem Reinaldo na cobrança de escanteio, vem Piqueires, põe pra fora, é no escanteio para o time do Mirassol, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona para a cobrança de escanteio, no escanteio para o time do Mirassol cobrar, levantamento vem para dentro da grande área, obrigado torcedor pelo carinho da sua sintonia, placar do jogo continua 2-1 para o time do Mirassol vem vencendo o time do Palmeiras, você ligado no futebol da Bandeirantes, escanteio para o time do Mirassol, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, escanteio cobrado, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, vai para fora! Na primeira trave e o Carlos Miguel deixou essa bola ser cabeceada, ele caiu de cócoras, o Carlos Miguel, impressionante, ele tinha a mão e perdeu no cabeceio para o jogador do time do Mirassol, subiu com muito perigo, Alisson. Subiu e o Alisson chama a atenção que ele é muito baixo, bem menor que o Carlos Miguel, que logo depois da jogada só observa ela se perdendo no canto esquerdo do gol, quase leva a perigo a equipe do Mirassol mais uma vez na bola parada. E tenta o toque de bola para ser jogando novamente. O time do Mirassol não consegue. Aperta o time do Palmeiras. Levantamento à frente. Fux vem para o domínio. Ele prende para o time do Palmeiras. Tenta esticar a jogada para o comando de ataque. Abriu para falar. Coloca zaga aberta. Tentou o passe. Não passa. Vem Veiga. Domina para o time do Palmeiras. Ameaçou de um lado ao outro. Girou. Soltou para o meio de campo. Maurício para Veiga. Veiga recolhe para o time do Palmeiras. Tenta o giro em cima da marcação. Recomeça o Palmeiras no seu campo de defesa. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Já domina do campo de defesa. Vem para o toque de bola. Continua no setor intermediário. Aperta, vem pro toque de bola Gomes. Gomes domina pra Veiga. Veiga recolhe novamente pro time do Palmeiras. Inverte a jogada lá na direita pro Alan. Alan domina pro time do Palmeiras pelo setor de direita. Abre o compasso, cruzou, levantou no boca do gol, tentou de cabeça. O Tigrinho não conseguiu a bola. Quica no alto. Walter sai pra pegar. E o Palmeiras vai tentando chegar mais uma vez. Agora em uma jogada de linha de fundo. Ela fica nas mãos do goleiro do Mirassol. Vai tentando encurralar a equipe do interior em busca do empate, o líder do campeonato. Em Bauru, ligado na Bandeirantes, alô Altaíro Sabiá, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Em Bauru, na linda Bauru, vem pro jogo novamente o time do Palmeiras. Abertura na esquerda, campo de ataque é pro Gomes. Gomes cruzou, levantou na boca do gol dele. Não é muito a dele, não, afasta o zagueiro, tira. A bola volta com o time do Mirassol, que tenta ser jogando no campo de ataque. Volta pra Veiga. Veiga recolhe pro time do Palmeiras, não recolhe não, lhe dá um bicão à frente no comando de ataque. Vem pra subir Gomes, tentou ganhar, a bola volta pra Sousa pela esquerda. Domina o time do Palmeiras, vai pra finta, Sousa dominou, fintou, driblou, ganhou, cruzou, levantou na boca do gol, tentou Alan de cabeça, não consegue. A bola volta pro toque de bola de Tigrinho. Tigrinho domina, tem Maurício aberto, enfiou pro Maurício, bico da grande área, cruza, levantou na boca do gol pro Alan, afastou o zagueiro, cortou, tirou. A bola volta com o time do Mirassol, que já tenta descer. Aparece Maurício, Maurício toca na bola, ganha pro time do Palmeiras, recolhe a jogada, curtinha Veiga. Veiga prende pelo setor de esquerda, um bombardeio do time do Palmeiras nesse momento. Abertura pra Sousa, Sousa domina pelo setor de esquerda, deu o toque de bola, curtinho novamente pra Maurício. Maurício tem Sousa, Sousa tem Veiga, recolhe com Veiga, Veiga domina para o time do Palmeiras, o tempo passando, 29 minutos de bola rolando, 2-1 Mirassol. Abertura para o comando de ataque, já tentou o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina o time do Palmeiras para ser jogando a abertura para Fux. Fux domina, tem Piqueires pelo meio, abre para Piqueires, um futebol um pouco burocrático, sem muita ofensividade, fechado Mirassol. Domina Veiga, ameaça o cruzado, deu para Sousa. Sousa domina pelo setor de ponta para o time do Verde, voltou para Veiga. Veiga recolhe, Piqueires passa, a abertura vem para o toque de bola no meio, recolheu novamente Andrégas Pereira dominou, soltou para Alan. Alan deixou a bola quicar, encobriu ele, evitou saída da linha lateral pela direita no campo de ataque. Ele abre o compasso, vem pro cruzamento, o zagueiro tirou, tentou toque de bola para fora. Escanteio pro time do Palmeiras, bater na esquerda, ataque, escanteio pro Verde bater. Ulisses, o que chama a atenção é que durante todo esse lance burocrático, né, o Palmeiras tocando bola, encurralando o Mirassol no campo de ataque, Gustavo Gomes dentro da área. É ele quem tenta a jogada e o Negueba bota pela linha de fundo, tem escanteio, Andréas Pereira na bola. Escanteio pro time do Palmeiras, que tenta o gol de empate. É interessante o empate também pro Palmeiras. Partiu Andréas Pereira, bateu, levantou no gol, toque para trás. Aperta o Palmeiras, tentou ganhar, não consegue.
que volta na direita do campo de ataque. A pancada pro gol, desviou, foi embora pra linha de fundo, chute do Veiga. Escanteio novamente pro Palmeiras bater, que pressiona o Mirassol nesse momento. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Fux caindo na área. O Palmeiras pressiona, vem com tudo pra cima e depois desse tiro livre do Rafael Veiga com desvio, ficou caído o Bruno Fux e tá reclamando na jogada anterior. Os jogadores e a torcida do Palmeiras pedem pênalti dentro da área do Mirassol. O árbitro diz que não, a jogada segue. Posse de bola que favorece a equipe do Mirassol. Escanteio pro time do Palmeiras bater, levantamento na grande área, tentou toque, Flaco Lopes de cabeça e põe pra fora. Tiro de meta, Mirassol. A cobrança de escanteio levou perigo. Contra o Flaco Lopes, ele sobe mais que toda a marcação do Mirassol, mas cabeceia por cima. Tiro de meta que favorece o goleiro Walter. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem pro toque de bola novamente o time do Mirassol. Tiro de meta para o Mirassol bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Daniel Silva torcendo pro Flamengo. Marisa também torcendo pro time do Flamengo. E esse placar é ótimo pro Flamengo. O Palmeiras continua na liderança ainda. Mais domínio do campo de ataque. Aperta na marcação Sousa. Ele liga a jogada com o Tigrinho. O Tigrinho domina pro time do Palmeiras. Abriu para Flaco. Flaco domina para o time do Verde, vai para a finta em cima da marcação do primeiro, lançamento à frente, tenta o toque de bola na esquerda, abriu Sousa, Sousa domina, tem aperto o Piquerez, mais atrás, deu para Piquerez, ameaçou o cruzamento, Piquerez passa, leva para a liga de fundo, são dois na marcação, cruzamento do Piquerez, sai fraco, subiu de cabeça, põe para escanteio, não brinque, em serviço, vem para tirar de qualquer maneira, Neto põe para fora, escanteio novamente no campo de ataque, se posiciona Neto Moura, põe para fora, escanteio para o time do Palmeiras, bater, Antônio Mendes, está ligado, Veiga no futebol, tá Bandeirantes, escanteio para o Palmeiras bater, vem para a bola, Veiga partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, o toque do Gomes de cabeça, a bola vai para fora em escanteio. Novo escanteio para o time do Palmeiras bater na direita. E fica uma reclamação do Reinaldo, porque de fato, viu, Ulisses, estou bem perto da jogada aqui, ela toca por último no zagueiro palmeirense. O árbitro foi na dele, não na do Reinaldo. Tem escanteio, o Verdão, Andrés Pereira na bola. Tocou por último no jogador do Mirassol, tá certinho o árbitro. Escanteio, Andregas partiu, levantou, colocou bem de cabeça, bem para cortar, tira o perigo, João Vitor. A bola volta novamente aqui e cabeceou realmente o zagueiro do Palmeiras, o Gomes, mas desviou no jogador da equipe do Mirassol. A bola volta para o meio de campo do Vila Maurício, tenta o toque de bola para o time do Palmeiras, que sai jogando do campo de retaguarda. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. A bola volta para Gomes, ganha a jogada com o Tigrinho tentou o domínio, toma a falta, tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Palmeiras bater. 33 minutos de bola rolando, é falta para o time do Palmeiras cobrar, para você ligado no futebol da Bandeirantes. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Escanteio, você na Bandeirantes, é Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. É falta para o time do Palmeiras bater na intermediária, falta para o time do Verde. Palmeiras quer o empate, é falta para o time do Palmeiras bater, Veiga, ele vem para a cobrança de falta para o time do Palmeiras, para você ligado no futebol da Bandeirantes. Ismael Souza ligado na Bandeirantes em Barra Bonita, é falta para o time do Palmeiras bater no meio da rua, Veiga, chuveiro na segunda trave, subiu o zagueirão, vem de cabeça para tirar, a bola volta para Veiga, mata no peito do meio para o time do Palmeiras, abre a jogada para Piquerez, ele leva para dentro, perto da direita, cruzou, levantou para o boca do gol, tentou o toque de cabeça, vai embora, não chega Gomes. Tiro de meta para a equipe do Mirassol bater. E o Palmeiras vai chegando, né? Vai chegando, mas não vai aproveitando e nem tendo efetividade na jogada. Esse lance mostra bem isso. O Piquerez tem a jogada no rebote, faz o cruzamento para a área. Ela passa pelo Gomes, vai direto pela linha de fundo. No momento em que o Walter, inclusive, cai, os torcedores do Palmeiras reclamam de cera, mas segue caído no gramado o goleiro alviverde. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar. Vai mexer o Palmeiras e vai mexer o Mirassol. A primeira mudança aqui, tá saindo o Andrés Pereira com a 8 e entrando o camisa 11, o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues com a 11 no lugar do Andrés Pereira, camisa 8, que inclusive levou cartão amarelo, não enfrenta o Santos no sábado. As mudanças do Mirassol ainda por enquanto não aconteceram, viu, Ulisses? Muito bem, vamos ver. Aí o Andrés Pereira indo embora. E nesse momento o Veiga é chamado para conversar ali. Aí mexendo o time do Palmeiras, Pretel.
No momento, o Palmeiras tem Carlos Miguel, Alan, Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Aí o meio de campo é todo aberto. Tem o Veiga, tem o Bruno Rodrigues, aí tem Sousa Lopes e Vitor Roque. É um time totalmente ofensivo. O Abel e o Maurício ainda não tem mais um volante. O que fez o Rafael Guanais no início do jogo, escalar o time sem volante, é o que faz agora o Abel Ferreira. Escala o time sem volantes, porque o Mirassol recua todo o seu time, quer jogar no contra-ataque, e o Palmeiras agora tem o controle do jogo. Mas chance clara de gol, qual? Só numa bola parada que o Walter fez a defesa. Vai mexer o Mirassol, Negueba vai embora. É isso aí, são duas mudanças. Sai o Negueba com a 11, entra com a 96 o Carlos Eduardo. E sai o camisa 77, o Alisson, para a entrada do camisa 4, Luiz Otávio. E aí, Prétio? Luiz Otávio é zagueiro. Então olha só, Rafael Guanais, ele começa o jogo com a seguinte estratégia: sem volante, vamos para cima para pressionar o Palmeiras. Consegue fazer 2-1. E aí agora ele recua o time. O Carlos Eduardo é aquele mesmo que o Palmeiras pagou 31 milhões de reais ao Goiás. Nunca vingou no time do Palmeiras. É atacante. Então ele entra no lugar do Negueba. E sai um atacante, o Alisson, para a entrada do Luiz Otávio, que é zagueiro. Então agora são 3 zagueiros, 2 alas e vários jogadores de meio campo e ataque. Amarelou. Pois não. Goleirão Walter, viu? Flávio Rodrigues de Souza tá considerando que ele tá fazendo cera. Então cartão amarelo pro camisa 22 do Mirassol. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de defesa para ser jogando Walter. Walter vai repor a bola em jogo. Fosse ligado no microfone de Bandeirantes, já está amarelado. Placar do jogo 2-1 para o time do Mirassol. Você curtindo o som da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Mirassol não perdeu um jogo no campeonato, perdeu? Em casa não, só fora. Em casa até o momento, perdeu nenhum, né? Em casa até o momento, em 16 partidas aqui no Maião, são 10 vitórias e 6 empates. Essa vai sendo a 11ª vitória. E aí tá parado o jogo, tá marcada a falta do Bruno Rodrigues, é isso? É isso, falta do Bruno Rodrigues para cima ali do Neto Moura no meio campo. Posse de bola que favorece a equipe do Mirassol, que vence o jogo. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta do campo de defesa pro time do Mirassol, bater de ser o jogando. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de 5 mil reais na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. A bola volta com o time do Mirassol, que já tenta descer do seu campo de defesa. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. 38 minutos de bola rolando lateral para a equipe do Palmeiras bater. As alterações, Pretzel. Olha, o Mirassol agora com 3 zagueiros, 2 alas, 2 jogadores no meio que marcam mais e mais 3 homens na frente. E o time do Palmeiras todo para frente. O Palmeiras agora joga com um meia atacante como lateral. O Piquerez fica como um terceiro zagueiro junto com o Gomes e com o Bruno Fux e atira o time do meio para frente. Só com meias e com atacantes. É uma tentativa do Abel. Se ele empatar o jogo, ele é gênio. E vem para o toque, ele para tenta descer com o time na intermediária, tá parado o jogo, marcada falta para a equipe do Mirassol bater do seu campo de defesa. Você ligado no futebol da Bandeirantes. É que o Flamengo nesse momento, vou dizer para você, o Flamengo, ele fica com o mesmo número de pontos, 68 que o Palmeiras. O Palmeiras tem 2 vitórias a mais, né? Uma ou 2. Só que o Palmeiras tem uma vitória a mais. Uma vitória, certo. 21 contra 20. Então essa é a situação, hein, meu amigo? E domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, vem com Sousa, Sousa domínio do campo de defesa, abre para Piquerez, Piquerez para Sousa, de primeira tenta o toque de bola, Sousa errado, ele passa mal, recupera novamente, tenta descer do campo de ataque, aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do Mirassol para você ligado no microfone de Bandeirantes. Vai pegando fogo o Campeonato Brasileiro. E ó, só que o Flamengo, ele tem nada mais, nada menos, sabe do quê? O Sport. O Sport pela frente, já praticamente rebaixado. E o jogo é aonde? Na Arena Pernambuco. Então, mas ganhar do Sport, mete 8 no Sport lá. Sabe por que é na Arena Pernambuco? Para encher de flamenguista. Essa é a realidade. Que o Sport vai ganhar 3 milhões de reais. Já no valor de uma promotora do jogo. Acontece. E vem para o jogo e tenta descer novamente com o time do campo de defesa. Tem para afastar novamente o time do Palmeiras. Levantamento à frente de forma errada, aperta na marcação. Já domina novamente do campo de defesa. O Mirassol vai conseguir uma vitória importante para ele, Mirassol, hein? O Mirassol está chegando a 59 pontos no campeonato. E vem Reinaldo, ganhou para o time do Mirassol, bateu pro gol! Carlos
Carlos Miguel defendeu. A paulada do Reinaldo impressionante. E uma jogada chegada pelo lado esquerdo do campo de ataque. Depois de um bate-rebate, ela sobra para o lateral experiente do Mirassol, que bate de perna esquerda. Defesa do Carlos Miguel. A bola se perde pela linha de lado. Não foi nem pela linha de fundo. Arremesso lateral que favorece a equipe do Mirassol. O tempo não para. Bandeirantes marca. Jogados para você conferir. 41 minutos de bola rolando. 41 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Mirassol 2, Palmeiras 1, Palmeiras 68 pontos, Flamengo 68 pontos. Só que o Flamengo tem uma vitória a menos, por isso que o Palmeiras é líder. Continua 2, Mirassol 1, Palmeiras, da Bandeirantes. Quem fala é você, alô Coenhe. Hoje foi dia do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Interlagos. Lando Norris foi o grande campeão, seguido por Antonelli e Verstappen. O brasileiro Gabriel Bortoleto não completou a prova por conta de um acidente nas primeiras voltas. A bola volta com o time do Palmeiras, com o Maurício domina no campo de defesa para o time do Palmeiras. Tem Veiga aberto pelo setor de esquerda, deu para Veiga, vai ter que correr para evitar a saída, corre, evita a saída, Veiga domina para o time do Palmeiras, para Maurício. Toca a bola, eles entraram para tocar a bola, é isso, Pretel? Não é, né? Mas é o que está acontecendo. Acontece que o Palmeiras está sem infiltração. O que o Palmeiras fez? Encheu o time de meias e atacantes e está cruzando bola na área. Aí facilita o posicionamento defensivo do Mirassol. Rafael Guanais. Mas vem pro jogo o Palmeiras. Sousa, que lindo o drible, cruzou na boca do gol, afasta o zagueiro, voltou, Piquerez, recolhe a jogada, deu pra Veiga, Veiga cruzou, Alan entrou, tira o zagueiro, afasta novamente, recolhe o Palmeiras, Maurício bateu pro gol em cima da marcação, Piquerez aperta, ganha pro time do Palmeiras, recolhe pelo campo de ataque, abre a jogada para a direita do campo de ataque para Fux domina pro time do Palmeiras, ele ergue a cabeça, vai pro cruzado, chuveirou na grande área, Fux Gomes tentou subir, não conseguiu, tira o time do Mirassol, mas a bola volta com Veiga, ele prende para o time do Palmeiras, abre a jogada para Sousa pelo setor de esquerda, Sousa dominou, linha lateral da grande área, vai pro drible para finta, Piquerez passou, ele deu pro Piquerez, ajeitou de perna esquerda no campo de ataque para Sousa, ameaça o toque de bola, Piquerez se atrapalha, ele ergue a cabeça, vem pro cruzamento em cima do seu marcador, em cima do marcador, é lateral, novamente pro time do Palmeiras, bater lateral cobrado, vem Palmeiras, Piquerez domina, tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, apertou, vem para tirar o time do Mirassol, a bola volta no toque, ele vai contigo no setor intermediário, aperta novamente o time do Palmeiras, mas houve a falta. Tá marcada a falta para a equipe do Mirassol bater no campo de defesa. Falta do Rafael Veiga para cima do Chico da Costa. Ele tentava partir em contra-ataque, foi agarrado pelo Veiga, que em alguns momentos é até o último homem do Palmeiras, que se lança ao ataque, acaba parando o contra-ataque do Mirassol. Posse de bola para a equipe do interior paulista. 30 faltas, 15 para cada lado. Meu Deus do céu, tudo equilibrado, só o placar que não. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, Palmeiras 68, Flamengo 68. Palmeiras 21 vitórias, Flamengo 20. O Flamengo pega o Sport, o Palmeiras pega o Santos. A coisa tá ficando quente na final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem logo atrás também brigando, esperando tropeços. A bola volta, tenta o toque de bola curtinho. O Cruzeiro nesse momento tem 64 pontos ganhos. O Cruzeiro 4 a menos que Flamengo e Palmeiras e um jogo a mais. Já domina no campo de ataque, tenta o toque de bola o time do Palmeiras. A abertura vem com Sousa, Sousa domina, recolheu mais novamente, 5. Tenta o toque de bola, afasta o zagueiro, tirou, a bola volta na intermediária, tentou bater pro gol de primeira, enche o pé, a bola explode na marcação, domina o time do Mirassol, Proceiro jogando, já tenta apertar no campo de ataque, vem pro toque de bola pelo setor de esquerda, recolhe o time do Mirassol, já prende na direita do campo de defesa, na finta, curtindo novamente no Carlos Eduardo, ele prendeu, lançou à frente, vem Fux, domina pro time do Palmeiras, mas põe pra fora, lateral pro time do Mirassol, batendo pela direita do campo de ataque, quantos mais? 5. Vamos até 50, o público foi anunciado há pouco também, viu, Ulisses? Vou passar para você aqui, 11.457 presentes, havia uma expectativa de bater a casa de 12 mil e o maior público do Maião, mas isso não acontece nesta noite aqui no José Maria de Campos Maia. Mais gente do que no jogo de São Paulo ontem na Vila contra o Bragantino.
É o futebol da Bandeirantes, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Mirassol, a bola tocada para trás de cabeça, vem para tirar Veiga, ele tira, tenta o levantamento à frente, tenta buscar a jogada, Gomes virou centroavante, aperta no toque de bola, recolhe Maurício prendeu para Alan domina pelo setor de direita no campo de ataque, deu para Maurício recolhe para o time do Palmeiras, gira para o toque de bola, continua na esquerda para Piquerez, ultrapassa a linha que divide o gramado, solta na linha lateral do campo de jogo para Sousa recolhe para o time do Palmeiras, vai tentar a cruzamento, ele prefere o toque de bola curto na intermediária para Fux domina para o Palmeiras, tenta o levantamento no meio para ninguém, falha a zaga, passa por todo mundo, Walter pega! A marcação... Walter sai do gol para fazer a defesa, pois não, Everton? A marcação de fato do Mirassol vacilou nessa jogada, sorte é que o goleiro estava ligado e evitando aí o empate nos minutos finais. O Palmeiras quer o empate, o Mirassol também se solta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, vem pro domínio, Carlos Eduardo pro time do Mirassol, ele prende perto esquerda, tenta o passe, ele bola afasta a zaga, sobrou pro Reinaldo, vai fazer o gol, bateu, Alain! Ele mergulha na bola, a bola vai para a linha de fundo na paulada do Reinaldo, quase o Mirassol faz o terceiro gol do jogo! E ele ajeitou, ia marcar um golaço, mas o Alain é quem faz um golaço pro Palmeiras e evita esse que seria o terceiro do Mirassol. Se joga na bola o menino, camisa 40, tem escanteio, o Mirassol nos minutos finais, vem pra cima, Reinaldo na bola. 47 minutos, 47 mais 3 de jogo, domina no campo de defesa, Fux tira, aperta novamente, ganha Reinaldo pro time do Mirassol, cruzou na boca do gol, toque de cabeça errado, para passa, é na volta com o time do Palmeiras que tenta o toque de bola contigo no campo de defesa, em velocidade e tenta arrancar o time do Palmeiras, lançamento, vem à frente pro fraco Lopes, hoje ele tá, hein? Mas ganha lateral, subiu o zagueiro, vem de cabeça para tirar James, põe para fora, é lateral novamente no campo de ataque para o time do Palmeiras que desce com Fux domina para o time do Palmeiras na direita do campo de ataque, ele vem para a finta, Fux ergue a cabeça, cruzou bem, Palmeiras não desiste, time do Mirassol de cabeça, subiu de cabeça, João Vitor tirou, a bola volta com o Mirassol no mano a mano, Piquerez é o último homem, domina curtinho na intermediária, vem para a finta, bom drible, balança, Carlos Eduardo abriu na esquerda, recolheu no toque de bola, Danielzinho, escapou da marcação fácil do Piquerez, dominou linha lateral da grande área, faz a graça dele, ameaçou bater, rolou jogada, toca a bola no time do Mirassol para gastar tempo, estamos com 47, vamos chegando a 48, já domina no campo de defesa o Mirassol, o Palmeiras fica olhando, não consegue marcar, Adam vem para marcação, bola volta com o Mirassol que domina no campo de defesa, a bola recuada, Gomes vai para cima como se fosse o centroavante, Walter vem, bate na bola, levanta a frente, ela sai, em lateral não sai não, evita a saída do time do Palmeiras, vem para ganhar a jogada, ele prende a jogada para Fux domina pela ponta, recolheu na direita, tenta descer novamente em velocidade, o Tigrinho briga, é lateral para o time do Palmeiras, bater lateral para o Palmeiras cobrar, Abel Ferreira em pé no banco, o Palmeiras quer o gol de empate, domina no campo de ataque, o Palmeiras lançamento à frente, subiu de cabeça, o zagueiro tirou, Gomes não tem mais forças para subir, recolhe exaurido no campo de jogo, as suas energias, mas ele não desiste, o Palmeiras vai para cima, Veiga, ele domina, cruza na boca do gol, recolheu para o Tigrinho domina, abriu para Alain, mas o árbitro deu toque de mão do Tigrinho. Ele estava tentando a jogada ali na disputa, já perto da entrada da grande área do Mirassol, tocou com a mão na bola, o árbitro paralisa a jogada, marca irregularidade, posse de bola pro Mirassol que vence o jogo. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil, domínio do campo de retaguarda, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, é bola no campo de ataque, vem pro levantamento, você ligado no futebol da Bandeirantes, novamente obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da audiência, vem levantamento à frente, recolhe no campo de ataque, tenta o toque de bola, aperta novamente o time do Palmeiras, tenta descer, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola curto pelo setor de esquerda, lança o time do Mirassol, tentando descer pelo setor de direita, vem pra finta, tenta o toque de bola, aperta o time do Palmeiras, momentos finais do jogo, ótimo placar pro time do Flamengo, o Palmeiras tenta e não desiste porque é grande demais, Flaco Lopes ganhou, soltou pra Gomes, vai na área, tira o zagueiro, põe pra escanteio pro Palmeiras bater na esquerda, último lance do jogo, momento decisivo da partida, emoção em cima de emoção pra você na Bandeirantes, torcedor brasileiro, escanteio pro time do Palmeiras, batendo, obrigado torcedor pelo carinho da sintonia, são mais de 30 mil ligados da Bandeirantes do YouTube, fora através do Dion do rádio, escanteio, Veiga na bola, partiu, correu, bateu, levantou, Carlos Miguel vai pra área, sem goleiro Palmeiras, bola volta na esquerda, quando
árbitro. É fim de jogo. Mirassol 2, Palmeiras 1. Ótimo placar pro Flamengo. Na Bandeirantes vem o apito final que é com ele. Alô, alô, Ricardo Capriotti. O Mirassol bate o Palmeiras por 2-1. Capri. Alô, Ulisses, é isso aí, ei, campeonato bom demais, tá tudo aberto, o Palmeiras ainda é líder, mas acabou aquela vantagem lá que tinha o time do Palmeiras, derrota pro Mirassol, esse Mirassol é bom demais, ô time bom esse Mirassol, esse eu respeito barbaridade, alô Everton Ramos. Vamos lá, Everton, o que é que tá acontecendo aí no gramado do Campus Maia? O Maião aí, fala, Everton. Luzes apagando e acendendo, Capri. O torcedor e os jogadores comemoram bastante no centro do gramado, neste aniversário de 100 anos. Claro, os jogadores do Mirassol vão confraternizando uma vitória importante para os objetivos do clube, que inicialmente no campeonato era se manter na Série A e que agora de fato é chegar à marca que vai levar o Mirassol a Libertadores da América. Já os jogadores do Palmeiras rapidamente deixando o gramado do Maião após a 6ª derrota da equipe neste campeonato brasileiro, Capri. O que chama atenção é que são 6 derrotas para adversários da parte de cima da tabela. 2 vezes o Bahia, 1 vez o Cruzeiro, 2 vezes o Flamengo e agora essa derrota para o Mirassol, que quebra ali uma sequência de 4 vitórias seguidas da equipe de Abel Ferreira. A última derrota havia sido naquela partida da semifinal da Libertadores contra a LDU lá em Quito, e aí também pelo Campeonato Brasileiro, na mesma semana, derrota no Maracanã para o Flamengo em um duelo direto. Jogadores deixando o gramado. Capri, uma coisa que chama atenção que não aconteceu desta vez em relação à data FIFA anterior, é que na anterior o Abel e a comissão técnica até pediu para alguns jogadores ali levarem um 3º cartão amarelo, os que seriam convocados e que não estariam à disposição para a partida atrasada que seria disputada naquela data FIFA. Isso não se repete dessa vez, tá? O Gustavo Gomes estava pendurado e o Flaco Lopes, os dois foram convocados, o Gomes pela seleção do Paraguai e o Flaco Lopes pela Argentina. Não levaram cartão amarelo, mas serão desfalques de qualquer forma na próxima semana. O Palmeiras também não vai contar com o Andréas Pereira no Clássico da Saudade, que vai ser realizado no próximo sábado. Delegação, comissão, todo mundo do Palmeiras já saiu do gramado do Maião. Só os jogadores do Mirassol comemorando e demais a vitória por aqui, Capri. Vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet, Bandeirantes de Mirassol 2, Palmeiras 1 no apito final. Vamos ouvir o Abel Ferreira e toda a boleirada aí, não é que for possível ouvir lá em Mirassol com Everton Ramos. A gente já vai para o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil nessa noite de domingo. Você que está com a gente aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, sigam conosco porque vai ter muita análise e opinião. Eu quero ouvir o Abel Ferreira, hein? Ah, hoje o Abel, quero só ver o que é que o Abel vai falar hoje. Mas antes, o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E aí, me conta aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo? O craque Estrela Bet Bandeirantes. Vou te falar, meu caro Capriotti, o Carlos Miguel fez pelo menos 3 defesas para evitar o placar maior, mas ele falhou no segundo gol, na minha opinião, e falhou em outro lance na segunda etapa. Para mim, o melhor em campo é o jogador que está dando entrevista agora para a emissora de TV. Gabriel, jogou muita bola, saiu exausto, mas para mim foi o melhor em campo. Gabriel, lembra dele? Base do Bahia, Flamengo pagou uma fortuna por ele, não vingou em time grande, aí jogou no CSA durante anos e foi encontrar o seu futebol no Mirassol há pelo menos 3 anos. Gabriel, número 27, para mim, o craque do jogo. Para mim, o Carlos Miguel falhou no segundo e no terceiro gol. Mas... No primeiro e no segundo, né? Não teve terceiro. O primeiro e no segundo. No primeiro e no segundo, exatamente. Mas ele tá com crédito, porque salvou o Palmeiras aí. Então vamos... Daqui a pouquinho no apito final a gente vai para as notas. Você vai dar as notas de todo mundo. A gente vai falar. Mas o primeiro teve desvio, não sei o quê. Não vamos falar.
no segundo ficou plantado, né, no gol lá, de novo. Tem goleiro que sai muito. Hoje o Brazão, por exemplo, saiu de errado no gol do Flamengo. E tem goleiro que não sai nada. Então daqui a pouquinho a gente vai analisar, vai falar tudo isso no apito final. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, as notas do Pretzel, o Abel Ferreira, o trabalho da reportagem Bandeirantes, tudo isso tá chegando na sequência. Vamos juntos nessa noite de domingo, depois de Mirassol 2, Palmeiras 1, até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre no time dá tudo certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Tenta tirar para cima do Palmeiras, que tenta bater no comando de ataque, vem para pinta, Flaco Lopes tenta agarrar, não conseguiu na direita em velocidade, ganhou um lance curto. Lucas Ramon desceu, soltou na grande área, tentou bater pro gol, bateu! Gol! De Gabriel para o Mirassol. Gabriel, na marca de 2 minutos de bola rolando, 2 minutos de bola rolando, início de jogo, 1 pro Mirassol, 0 pro Palmeiras. Gabriel, gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Gabriel, que você proporciona à torcida do Mirassol. 1 pro Mirassol, 0 pro Palmeiras. No fato, o goleiro voltou, toque de bola do Alain, de bicicleta, vai ser golaço! Vitor Roque, lindo, 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 golaço de bicicleta, golaço, 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 1 milhão de vezes golaço de Vitor Roque, o Tigrinho. Ele dá uma bicicleta e mete na bochecha no canto direito do goleiro Walter do Mirassol. Tigrinho, 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 Vitor Roque. Numa ajeitada de bola do Alain, ele mata, a bola chega, o Alain matou de cabeça, ajeitou o Vitor Roque de primeira, da bicicleta na bola e mete no canto direito. Lindo, lindo, lindo gol. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Vitor Roque, que você proporciona à torcida do Palmeiras. Palmeiras empata o jogo. O Walter pede, aperta na grande área o Mirassol, desce com perigo o Reinaldo para bater o lateral. Fosse ligado no futebol da Bandeirantes, lateral cobrado dentro da grande área, o toque de cabeça dele, João Vitor. Gol! Numa
Atenção da zaga do Palmeiras, assustadora. O Reinaldo bateu lateral. Um lateral. Reinaldo bateu lateral lá dentro da grande área, subiu de cabeça nas costas da marcação do Piquerez. Ele, João Vitor, para meter no fundo da rede e fazer 2-1 pro Mirassol. Com emoção maior do futebol, Mirassol 2-1 pro time do Palmeiras no futebol da Bandeirantes. O detalhe é todo o seu design. Tá aí Ulisses Costa e os 3 gols que fizeram o placar do Campus Maia, o Maião, lá em Mirassol. Essa vitória importantíssima do Mirassol sobre o Palmeiras para botar ainda mais lenha nesse campeonato, para deixar o campeonato ainda mais emocionante e equilibrado. Palmeiras ainda é o líder. E inclusive o Pedro Cohen vai trazer agora pra gente aí os números depois desta 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Pretzel, vamos ouvir o Abel Ferreira. Vem aí o gabarito do Pretzel, as notas do jogo, mas antes, Pedro Cohen, vamos lá, Pedro, os números, a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, porque Palmeiras e Flamengo brigam ponto a ponto pelo campeonato. Vai lá, Pedro! Vamos lá, Capri, foram 6 jogos hoje, a começar por Corinthians 0, Ceará 1 na Neoquímica Arena, e aí 2 empates em 0-0 nesse mesmo horário. Cruzeiro recebeu o Fluminense e o Vitória recebeu o Botafogo. Às 6h30, o Flamengo venceu o Santos por 3-2, agora o Mirassol venceu o Palmeiras por 2-1 e o Fortaleza empatou com o Grêmio em 2-2. Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras como líder, 68 pontos, mesma pontuação do Flamengo, 68, só que o Palmeiras é líder porque tem uma vitória a mais, são 21 vitórias do Verdão contra 20 do Rubro Negro. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 64 e o Mirassol fecha o G4, 59 pontos. O Bahia é o quinto colocado com 53, um ponto a mais que o Botafogo, é o sexto colocado com 52. O Fluminense é o sétimo com 51. Agora, o São Paulo é o oitavo com 45, o Atlético Mineiro é o nono com 43 e o Vasco da Gama fecha a primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro com 42 pontos. Mesma pontuação do Bragantino, 11º colocado, do Ceará, 12º colocado, do Corinthians, 13º colocado, e do Corinthians, 13º colocado. O Grêmio poderia chegar a 42 pontos, mas chega a 40 com um empate hoje contra o Fortaleza, é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. O Internacional é o 15º, tem 37 pontos, e o Vitória é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 35 pontos. O Santos abre o Z4 com 33. Lembrando que o Santos tem um jogo a menos do que o Vitória, pega o Palmeiras no próximo domingo, no clássico que pode fazer com que o Santos saia da zona do rebaixamento, pode chegar até 30. Pedro. Sábado. O Santos pega o Palmeiras no sábado, então pode sair da zona do rebaixamento se vencer o Verdão. O Juventude é o 18º com 32, o Fortaleza é o 19º com 30 pontos e fechando a tabela do Campeonato Brasileiro, o Sport com 17 pontos. Lembrando que hoje, Capri, foi dia de grande prêmio de Fórmula 1 de Interlagos. Lando Norris foi o grande campeão, seguido por Andrea Antonelli e Max Verstappen no pódio. O Gabriel Bortoleto não conseguiu terminar a prova por conta de um acidente ainda nas primeiras voltas. Muito bem, aí o Pedro Cohen trazendo os números do Campeonato Brasileiro. Sábado tem 3 jogos, Seleção Brasileira, tem o Flamengo contra o Sport, tem o Santos contra o Palmeiras. Então 3 partidas o próximo sábado aí, porque durante essa semana, com a data FIFA, a bola não vai rolar. Pelo menos entre segunda e sexta, né? A bola não rola aí com competições importantes. Alexandre Capri, Pretzel, vamos lá, Pretzel. Na quarta-feira tem um jogo do Campeonato Brasileiro. Atrasado, né? Isso, atrasado, que é Atlético Mineiro e Fortaleza. Isso lá na aí. Arena MRV. É isso aí, depois tudo no domingo, tudo no sábado. Vamos lá então, atenção, Pretzel, queremos ouvi-lo. Queremos saber como foi essa vitória espetacular do Mirassol sobre o Palmeiras, que bota ainda mais fogo nesse campeonato. Já já você vai dar as notas, daqui a pouquinho vamos lá com o Everton Ramos, lá em Mirassol, com o técnico Abel Ferreira. Mas agora explica pra gente aí como é que foi a derrota do Palmeiras, a vitória do Mirassol. Fala, Pretzel. Olha, Capri, primeiro é importante a gente ressaltar a campanha do Mirassol e que esse resultado não é nenhuma surpresa pelo campeonato, nenhuma surpresa. O Mirassol, ele tem simplesmente 11 vitórias e 6 empates jogando em casa. É uma campanha simplesmente espetacular. E ainda vai receber o Flamengo ainda, na última rodada. Então é bem provável, pode perder o Flamengo? Pode, mas é bem provável que o Mirassol termine o campeonato sem derrotas
jogando em casa, porque joga de uma maneira absolutamente solta. Hoje foi o Mirassol que ganhou, não foi o Palmeiras que perdeu. Primeiro pela escalação. Assim que saiu a escalação, quando o Everton divulgou, eu vi o Mirassol aqui sem volantes. E é bom eu ressaltar isso. Né? No ânimo do treinador, jogando no risco, mas com uma estratégia muito bem definida. O que fez o Rafael Guanais? Escalou a equipe com o Zé Aldo, que é meia, e o Danielzinho. Só 2 meias. Trouxe o Gabriel, que para mim foi o melhor em campo. Jogador inteligente. Como meia atacante e 3 homens na frente, Negueba, Alisson e Christian. O Christian como centroavante mesmo, no meio dos 2 zagueiros do Palmeiras, para segurar os zagueiros. E o Negueba e o Alisson abertos. Só que o Alisson é um formiguinha. Fechava também a marcação. E o Negueba controlava as subidas do Piquerez. Então, um time que entrou dessa maneira, ainda com o Lucas Ramon, lateral direito, e o Reinaldo, lateral esquerdo, jogando como alas atacantes, simplesmente o Mirassol entrou com a seguinte tarefa. Essa foi a ideia do técnico. Vamos pressionar o Palmeiras para fazer um gol cedo, para deixar o Palmeiras entrincheirado e vamos jogar tudo no primeiro tempo, para depois, quem sabe, administrar a vantagem no segundo tempo. E para mim foi exatamente isso que ele pensou e que aconteceu, porque ele já fez isso em jogos anteriores. Ele já fez isso contra outros times e deu certo. E hoje deu certo de novo. A 1 minuto, o Mirassol bate a saída de bola e aí fica trocando bolas como sempre, enfia uma bola do lado direito. O cruzamento do Lucas Ramon, que é um dos melhores laterais do campeonato, o Gabriel domina, chuta, o Carlos Miguel aceita, e eu vou concordar contigo que eu vi o lance depois de novo. Eu acho que a bola dá uma desviadinha no Murilo, mas o Carlos Miguel aceita. 1-0 pro Mirassol, 1 minuto de jogo. Então o jogo começou 1-0. O Palmeiras demorou para se assentar no jogo, para entender o que estava acontecendo. Teve o Felipe Anderson, que foi o pior jogador em campo, ele simplesmente não tocou na bola, ele foi envolvido, ele foi amassado pelo meio-campo do Mirassol. A função dele era tentar fechar em cima do próprio Lucas Ramon e ele não conseguiu isso. Né? O lateral foi o ala atacante com muita liberdade e sem que o Felipe Anderson conseguisse contê-lo. O meio de campo do Palmeiras ficou muito aberto porque o Alan foi aberto para suprir o Reinaldo. E aí o Moreno e o Andrés Pereira ficaram com 2 contra 4 no meio de campo, a todo momento. Então o Mirassol tomou conta do jogo. Só que numa bola aérea, que era o que eu esperava, num escanteio, aos 29, o cruzamento para a área no primeiro tempo, um bate-rebate. Não houve falta do Flaco Lopes no Walter. O Walter sai contra o Flaco Lopes, mas o Flaco Lopes não toca nele. Ele rebate a bola e cai no gramado. O Andrés Pereira cabeceia para o meio da área e o Vitor Roque de bicicleta faz um golaço empatando a partida aos 29 do primeiro tempo. Um resultado naquele momento meio mentiroso, pelo que era o jogo, já que o Carlos Miguel era o melhor nome em campo. Aí o que aconteceu? O Palmeiras continuou sendo pressionado pelo Mirassol. Mesmo com o empate, o Mirassol não mudou a sua forma e a sua estratégia de jogo. E aí chegou ao gol num latereio. É coisa que o Mirassol está fazendo desde que começou o campeonato. Eu repito, falei sobre isso na hora do gol. O Reinaldo bate lateral na área no São Paulo, bateu no São Paulo, bateu na Chape, bateu no Grêmio e está batendo o Mirassol desde que o campeonato começou, porque ele faz isso muito bem. Aliás, eu vou repetir, o Guardiola, semana passada, antes do jogo contra o Borussia Dortmund pela Champions League, ele foi questionado pela imprensa inglesa, né? Como é que você vê essa nova modalidade de jogo, onde vários times ingleses estão abusando do latereio? O lateral vira um cruzamento para a área. O Arsenal faz isso, né? O Tottenham tem feito isso, outros times menores também na Inglaterra, e ele falou, olha, não é o futebol que me agrada muito, mas eu vou ter que me adaptar, porque está funcionando para muita gente. Então uma hora nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que ter um cara que põe a bola lá dentro com as mãos. E é o que o Reinaldo faz e faz muito bem. Na hora que ele arremessa, viu, Capri? A imagem flagra agora, depois de rever o lance, ele pisa na linha, viu? Não pode pisar na linha. Então tem esse detalhe aí na hora que ele bate o lateral. Se houvesse uma averiguação do lance, o arremesso lateral seria anulado. Ué, o Bandeirinha tá lá pra quê? Esses caras não fazem mais nada no jogo. O Bandeirinha tá do outro lado e o Bandeira daqui, ele tava até o meio do campo. Então ele não viu. O daqui tem que ver, tem que ver e não tá viu. Lá pra isso, né? E o homem do VAR? Quem é que tava no VAR hoje, hein? Eu nem peguei, depois o Everton me confirma, certo? Podia ver também. Então é o seguinte, ó, o pessoal aqui no chat, na hora que saiu o gol, olha, pisou na linha e tal. E aí depois eu fui conferir realmente, na hora que bate o lateral, o Reinaldo pisa na linha e isso não pode pela regra. Aí ele bota a bola na área. É um latereio, pessoal. É uma bola longa, com força mais longa, onde a defesa do Palmeiras fica olhando a bola pelo alto, o Piquerez não consegue vencer o João Vitor e o Carlos Miguel fica cravado no gol. Na risca do gol, não sai. O cara tem 2 metros, ele não sai do gol.
Como é que é o treinamento? Eu gostaria de ver os treinamentos de goleiros hoje. Vários não têm saído. O Everson, goleiro que é alto do Atlético Mineiro, não sai do gol. O Rafael do São Paulo não sai do gol, certo? O goleiro do Inter, o Ivan, até tem saído mais agora, mas também não tinha saído. O Volpe não sai muito do gol. Eu queria saber, o Rossi sai de vez em quando. Por que os goleiros ficam parados, tentando adivinhar um cabeceio, um lance, né? Então a bola, ela foi voando lá em cima, caindo na pequena área, e o Carlos Miguel não sai e o João Vitor cabeceia. Jogada treinada e jogada feita pelo Mirassol desde o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Então virou 2-1, virou pro intervalo 2-1. No segundo tempo, o Abel Ferreira coloca o Bruno Fux no lugar do Murilo, provavelmente alguma coisa de lesão aqui, porque o Murilo não estava tão mal no jogo, não vinha tão bem, mas não estava tão mal. Então aqui pode ter alguma coisa física ou clínica. E ele tirou o Felipe Anderson, que eu falei que foi uma nulidade no jogo, para a entrada do número 19, o Sousa. Então como é que ficou o time? O time ficou com apenas o André Pereira e o Moreno, e o time forte na frente. Logo depois, aos 23, ele tira o Kelvin e o Moreno. E aí ele põe o Alan de lateral direito, o Maurício no meio, o Maurício entra no jogo, e o Veiga também. Então aí foi a mudança do Abel. O Abel fica sem volantes, quando ele coloca também o Bruno Rodrigues aos 35. Então o que o Rafael Guanais fez no início do jogo, sem volantes, o Abel terminou assim. A partir dos 35 do segundo tempo, ele botou todo o time para frente, com um meia como lateral direito, e do meio para frente ele tinha 3 jogadores de frente, 3 meias e 3 atacantes, para tentar empatar o jogo. E não conseguiu. O Mirassol colocou um terceiro zagueiro, o João Vitor, o Luiz Otávio, o terceiro zagueiro, e ficou com 3 zagueiros, 2 laterais, um jogador de marcação, Neto Moura, que entrou também, volante, e alguns jogadores para segurar a bola na frente. E funcionou. O Palmeiras praticamente não criou nada. O Walter fez uma defesa de dificuldade média no chão, e no mais o Palmeiras ficou alçando bola até os acréscimos, cruzando bola na área, vivendo de escanteios, mas a defesa do Mirassol bem postada com os 3 zagueiros e também com o próprio goleiro Walter. Então assim, faltou criatividade pro Palmeiras. Quando o Palmeiras precisa propor o jogo e precisa furar defesas quando está em desvantagem, ele fica abusando de cruzamentos. E isso aconteceu mais uma vez, sem muita ideia ofensiva. Então, para mim, a vitória foi correta, 2-1 para o Mirassol. O Mirassol jogou mais bola que o Palmeiras, pegando todo o tempo da partida, e a vitória foi justíssima de um time que dá gosto de ver jogar futebol. Eu não sei se no ano que vem vai ter um desmanche, eu não sei se o Mirassol vai conseguir manter essa base, mas eu posso citar aqui, os 2 laterais, Lucas Ramon e Reinaldo, fazendo um campeonato muito bom. O zagueiro Gêmeos, para mim, está na minha seleção da Série A. O Danielzinho é o dono do time, certo? E o Gabriel, que fisicamente até sentiu um pouco o jogo hoje, é um cara de muito talento com a bola no pé e tem dado muita liga no time do Mirassol. Então eu acho que a gente tem que fazer justiça que hoje o Mirassol ganhou do líder Palmeiras e botou fogo no campeonato mais uma vez, meu caro Ricardo Capriotti. É isso aí, tá tudo aberto, tudo aberto. Não temos ainda aí, faltando 5, 6 rodadas aí para terminar o campeonato. Não temos na mínima ideia, noção de quem vai levantar a taça. Palmeiras ou Flamengo? Eu acho que o Cruzeiro não vai chegar. Para mim vai ficar entre Palmeiras e Flamengo essa briga pelo título. Atenção, Everton Ramos, e aí? Cadê o Abel Ferreira? Vai falar o português ou não vai, Everton? Capri, vai falar assim, a gente já tá aqui na sala de imprensa do Maião, aguardando o técnico português da equipe do Palmeiras para falar sobre essa derrota, né, aqui no interior de São Paulo. Só passando aí uma informação, inclusive, que o Pretzel pediu, no VAR estava Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, tá? Então tá certo, é mais um do quinteto do pesadelo aí. Tá bom, então é o seguinte, atenção, são 10 horas e 50 minutos, faltam 10 minutos para as 11 horas da noite. Muito obrigado, hoje tivemos uma audiência espetacular, estamos com uma audiência espetacular no nosso YouTube hoje. Muito obrigado nos nossos canais digitais, uma audiência incrível. E pelas ondas do rádio, você que está com a gente aí pelas ondas do rádio, acompanhando no seu automóvel, em casa, muito obrigado, é muito bom ter a sua companhia nesta noite de domingo. Ô Pretzel, o Flamengo também não foi ganhou do Santos hoje, é verdade. Tirou o pé mas não dá pra dizer que não dá pra dizer que foi aquela maravilha, né, que atropelou, né? Tem toda a razão. Fez o suficiente pra vencer, mas assim, a gente sempre espera mais do Flamengo, né? Porque tem um time espetacular.
Mas não foi aquela exibição de gala também do Flamengo, né? Eu acho que assim, ó, é claro que eu não gosto muito desse assunto, tu me conhece, essa pauta pra mim é uma pauta vencida, mas a parte física nessa reta final de temporada, ela tá começando a pegar um pouquinho, né? Acho que o Palmeiras hoje teve que mudar os jogadores, o Andrés Pereira ficou esgotado hoje, o Palmeiras jogou na quinta-feira, o Santos também jogou na quinta, o Flamengo jogou quarta contra o São Paulo, em Santos. Então, essa reta final e jogo quarta e domingo, eu acho que tá pesando um pouquinho. Agora tem a data FIFA, que haverá o descanso para a maioria dos times. Para Palmeiras e Flamengo, eu imagino 2 dias de folga, talvez 3 no máximo, porque eles jogam no sábado e são jogos decisivos, né? Então a gente vai ter uma reta final aí também na questão do desgaste, sem dúvida, porque como o calendário ficou apertado, Palmeiras e Flamengo, depois da data FIFA, ó, eles jogam dia 15, jogam dia 19, jogam dia 22, jogam dia 25 e fazem a final dia 29, Capri. Então são 5 jogos no intervalo de, me ajuda aí, de 15 a 29, em 14 dias, cara. Eles vão fazer 5 jogos em 14 dias. E com atenção também, né? Com a questão mental e física, porque são todos jogos decisivos e importantes. Para decidir o Campeonato Brasileiro, porque na hora que for decidir a Libertadores, eu não sei se tu concorda comigo, talvez o brasileiro esteja definido para um lado ou para o outro. Então nós vamos ter aí 4 grandes rodadas antes da final da Libertadores, no dia 29, com os 2 times jogando sempre no mesmo horário. Isso chama atenção. Só na data FIFA que não. O Flamengo joga às 6h30 e o Palmeiras joga às 9 da noite. Mas eu acho que o desgaste está pesando um pouquinho. E o Flamengo, mesmo respeitando o Santos, eu adoro o Santos, o Flamengo tomou 2 gols na reta final, mais de bobeira e mais de descaso do que realmente de mérito do Santos. É isso que eu acho. O Flamengo já estava com o jogo liquidado quando estava 3-0. É isso aí, vamos ver, né? Mas o Santos hoje, por exemplo, né, que perdeu para o Flamengo, o Santos hoje melhorou sem o Neymar. E o Neymar saiu hoje reclamando. Reclamou dos companheiros dentro de campo, reclamou do Vojvoda quando foi substituído. O Neymar está de brincadeira. Ele não está jogando nada para o Santos, não está ajudando nada o time. Aliás, quando ele está em campo, hoje quando ele esteve em campo, o Santos foi pior. Ele saiu, o Santos melhorou e fez 2 gols. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar do Santos também, hein? Já, em instantes, com o Paulo do Vale, o trabalho aqui no apito final, falando dessa derrota do Santos e a situação crítica do time do Santos. Na zona do rebaixamento, não há indícios de que mostrem, que aponte que o Santos pode se salvar da Série B no ano que vem. Eu não vejo, viu, Prédio? Eu acho que vai ser ali até o fim a briga com o Vitória. Não, eu acho que mas acho que não vai ser difícil pro Santos. Tu tem um detalhe, a gente vai debater amanhã, mas eu tava vendo com o Pedro aqui, ó, o Santos, ele pegou um infortúnio pela frente. Qual foi esse infortúnio? Palmeiras, Flamengo, ele tem o Palmeiras de novo e tem o Mirassol. Ah, mas o Mirassol é na Vila. Sim, mas o Mirassol tá jogando bola, pessoal. O Mirassol tá acostumado a jogar com o Santos na Vila. Então, se o Santos passar, o Santos está com 0 pontos nos 2 primeiros jogos. Posso fazer uma agenda positiva aqui pro Santos, me permite? O Santos empata com o Palmeiras, certo? Ele vai a 34. Aí ele fica 1 ponto atrás do Vitória e 3 atrás do Inter no sábado que vem. Aí fica todo mundo com o mesmo número de jogos. Aí o Inter vai ao Ceará enfrentar o Ceará. O Vitória pega quem, ô Pedrão? Diz aí, né? O Vitória pega o Palmeiras. O Vitória pega o Palmeiras naquele jogo modificado de rodada. E o Santos recebe o Mirassol. Se o Santos ganha do Mirassol, pegando pela tabela do Vitória contra o Palmeiras e do Inter contra o Ceará, o Santos com 4 pontos pode estar no dia 19 ou no dia 20 fora da zona de rebaixamento. Então, assim, ó, eu acho que ainda não tá nada impossível. E se ele passar por esse infortúnio com esses 4 pontos que eu estou fazendo uma agenda positiva, a tabela para ele melhora bastante depois na reta final. Então eu ainda acho que o Santos não vai cair, viu, Capri? É apenas um sentimento. Eu não sei. Eu acho que tá muito difícil. Se o Neymar seguir em campo desse jeito aí, o Santos cai. Ele não tá ajudando o Santos, ele tá atrapalhando. Ele quer a bola para ele toda hora. Ele reclama quando não passa a bola para ele e aí ele não resolve. Ele com a bola no pé não está resolvendo. O time fica preocupado em passar a bola para o Neymar, todo mundo manda a bola para o Neymar e ele não resolve nada. Sem o Neymar, o Santos é um time mais leve, é um time mais incisivo, com essa molecada que o Santos tem aí. Olha, é crítica a situação do Santos, mas talvez uma luz no fim do túnel seja apostar nessa meninada aí.
Bom, vamos ver, daqui a pouquinho a gente fala do Santos, já também informações do Corinthians. O Corinthians perdeu mais uma em casa. O Corinthians é brincadeira, né? De novo, mais uma derrota pro Ceará. Jogou nada o Corinthians, nada. Time indolente, preguiçoso. Daqui a pouquinho o Luiz Fabiani também vai trazer informações do Timão. São 10 horas e 56 minutos. Ô Everton, dá tempo de ir pro intervalo rapidinho de 2 minutos aqui? Aparentemente, Capri, dá sim, viu? Então vamos lá, 2 minutinhos e eu já volto aqui para ouvir o Abel Ferreira e já o gabarito do jogo com o Alexandre Pretzel. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Quintinal vai marcar 11 da noite, hora oficial do Brasil. Depois de Mirassol 2, Palmeiras 1. Estamos esperando aqui. Começou a falar aí o Abel Ferreira. Esses 4 podem virar 7, ainda a depender da convocação uruguaia. Quero saber de você o quanto essas partidas em meio à data FIFA podem ali ser decisivas para o título do Campeonato Brasileiro, se alguma estratégia para algum jogador retornar aí, para pelo menos estar à disposição contra o Vitória, foi adotada. Olha, eu como treinador não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção e perceber que todos eles também ninguém se quer machucar nem magoar e quer estar disponíveis. Mas faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores. Os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma data FIFA, é oficial. Os selecionadores podem nos chamar. Quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós. Mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. A direção já sabia como é que ia ser, portanto temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos.
Abel, essa campanha do Mirassol, estreante na Série A, que não perdeu para ninguém jogando diante do seu torcedor, é um exemplo perfeito, na sua opinião, de talvez o campeonato brasileiro mais disputado nos últimos tempos, que a gente pode chegar no final com 2 times chegando na casa dos 80 pontos. Não sei, vocês só dizem que só há 2 equipas que competem por esta competição. Eu acho que há muito boas equipas que competem nesta competição. A diferença é que não conseguem ser tão regulares como tem sido o Palmeiras, como tem sido o Flamengo, como tem sido o Cruzeiro, o próprio Mirassol. Vocês viram, um dos melhores jogadores do Mirassol foi dispensado do São Paulo, foi dispensado do Grêmio e joga aqui com a camisa não pesa, soltinho, né? Parece um jovem de 23 anos. Né? E vocês jogaram, eu joguei contra ele com o São Paulo, joguei contra ele no Grêmio e aqui parece que não tem, né? Não pesa, uma leve, parece um jovem de 23 anos quando tem 30 e não sei quantos. É o que eu te posso dizer, a responsabilidade de jogar num clube como o Palmeiras é completamente diferente e o peso que é jogar num clube como o Mirassol. Agora, a verdade é o que tu disseste e que eu disse ao treinador deles, parabéns pela excelente época que estão a fazer. Todos os anos há sempre um outsider, uma equipa que faz campeonatos fora daquilo que tu tens em perspectiva, e sem dúvida nenhuma o Mirassol é uma dessas equipas, é uma surpresa este ano. Claro que para o ano vão ter que viver com aquilo que fizeram este ano, uma equipa que tem tudo para poder ir à Libertadores, jogar com essa competição também e o que deixa de ser novidade, já as equipas começam a olhar de outra maneira, uma equipa que tem uma zaga bem experiente, 2 centroavantes com 1,90 m, capazes de uma equipa muito física, que joga bom futebol, com muita dinâmica, com uma mobilidade dos médios que andam para todo lado, que acaba por ser uma desorganização organizada que cria muitas dificuldades aos adversários, se expõe um bocadinho muito para as transições, porque deixam muitas vezes só os dois zagueiros em cobertura, mas aquilo que eu disse do início, por muito que eu possa dizer aqui, o que eu tenho que dizer é dar os parabéns ao Mirassol, hoje foi muito melhor que o Palmeiras. Tava bom o áudio, alguém mexeu num botão aí e já viu, né? Sempre tem alguém para mexer num botão lá, viu, Preto? Olha lá, agora tem mais uma pergunta. Vamos ver se foi o Abel mesmo. Deve ter sido o Abel. Vamos ver se melhora o botão de novo lá. Tá ruim, né? Oh, meu Deus, é duro, viu? Tava bom, tava dando para ouvir bem o Abel Ferreira. E de repente, alguém resolveu lá, falou, eu vou dar uma caprichadinha aqui nesse... Mexeu no botão, pronto. São Paulo, Grêmio, aí, falar dele, voltou, voa. Outros, né? Portanto, é uma equipa que tem jogadores que se calhar estavam desacreditados no outro lado e que alguém apostou neles e que fez aqui uma belíssima equipa, muito bem treinada. Temos que também reconhecer isso, como eu disse ao treinador deles, parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Claro, como eu te disse, parabéns ao Mirassol, que foi muito melhor. Agora, se eu pego nos nossos 2 golos que sofremos e vou analisá-los, vou encontrar coisas que não gosto e que não podemos e muito fáceis de perceber que como equipa temos que fazer muito melhor nesses 2 lances específicos dos golos que sofremos. Mas, volto a dizer, eu acho que o Mirassol na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Bem? Acabou. Rapidinho, hein, Pretzel? Rapidíssimo. Bom, pelo menos ele viu o mesmo jogo que a gente, né? Porque o Mirassol foi muito melhor no primeiro tempo. Muito melhor. E no segundo, o jogo foi parelho, mas quantas defesas o Walter fez em relação ao Carlos Miguel? O Carlos Miguel fez 2 defesas, uma do Reinaldo na cara dele, outra também num cabeceio que ele erra a saída de bola, que é uma jogada ensaiada desde o primeiro jogo, que é um escanteio rápido, uma bola rápida na primeira trave, a meia altura. O Reinaldo bate ali e o Alisson entra cabeceando. O Alisson perdeu o gol na frente do Carlos Miguel, outra bola que ele não saiu. Então é o seguinte, resultado correto, a vitória do Mirassol correta, e o Palmeiras, que é um baita time, o Abel Ferreira é um grande treinador, mas quando o Palmeiras está pressionado e enfrenta uma defesa toda fechada, e ele tem que criar algo pelo meio ou tentar fazer tabela, isso não acontece com a qualidade dos seus jogadores. O Palmeiras abusa de cruzamentos e, óbvio, facilita para a defesa adversária. Mas tá tudo bem,
O Palmeiras é líder do campeonato ainda porque tem uma vitória a mais do que o Flamengo e a gente tem 5 jogos ainda pela frente. Capri. 6 na realidade, com os atrasados. Me perdoe. Diga lá, Everton. Não, só para passar a informação, poucas palavras hoje do Abel Ferreira, chamou a atenção de todo mundo, inclusive, né? A gente está aguardando aqui porque a assessoria do Palmeiras vai tentar trazer alguém aqui para a zona mista. Então, dentro de instantes, devemos ter o relato de algum jogador do Palmeiras após essa derrota no Maião. E também, só para passar a informação, Verdão que volta direto para a capital paulista depois de sair aqui do Maião, tá? Vai no Aeroleila? Isso mesmo, vai direto no Aeroleila, direto para a capital paulista. Havia dúvida se a delegação voltava aí para o hotel em São José do Rio Preto, onde ficou concentrada desde ontem, mas não, negativo, direto para São Paulo. Muito bem, então estamos aguardando o seu chamado aí assim que tiver condições. Vamos pro gabarito, Pretzel, vamos gabaritar porque já vamos falar de Flamengo 3, Santos 2 e Corinthians 0, Ceará 1, tá pronto aí, Pretzel? Sempre. Então, atenção, Michel Lopes, vamos lá. Gabarito do jogo. E já sobe o hino do Mirassol. Meu coração entra em campo com Mirassol. O hino é legal também. Com Mirassol. Parabéns, Mirassol, 100 anos da fundação do Mirassol, que coisa maravilhosa, hein? Clube mais um centenário do futebol brasileiro. Eu tenho certeza que hoje a boleirada queria muito essa vitória, exatamente para que no dia, exatamente hoje, né? 9 de novembro de 2025, hoje, o Mirassol completando 100 anos de existência, uma data emblemática, ia ficar ruim perder em casa pro Palmeiras, né? Então foi lá e venceu mesmo. Nota do goleiro Walter, vai Pretzel. Walter, 6,5. Lucas Ramon. 6,5, faz um ótimo campeonato. João Vitor. 7, autor do gol e subindo bastante para suportar os cruzamentos do Palmeiras. James, um dos melhores zagueiros do campeonato, 7. O James é James mesmo, né? Não é que ele é... Não, é James. James, é J-E-M-E-S. James. É, James, não é de James Bond. É James mesmo, J-E-M-S. Isso. Reinaldo! Outro jogo muito bom do Reinaldo e o Abel Ferreira tem razão em falar dele. Para mim, o melhor lateral esquerdo do campeonato. Tá na minha seleção da Série A. E hoje ele participou ativamente do gol, do latereio e ao mesmo tempo também levou muita vantagem na hora de fazer a passagem para a linha de fundo. Então uma nota 7 pro Reinaldo. Bom, Reinaldo, viu? O Reinaldo tá envelhecendo e tá melhorando mais. É muito bom isso. Eu vi falando aí que o Reinaldo não devia ter saído do São Paulo. Não devia. Ah, mas tava na hora. Ah, tudo bem, mas pô, o Reinaldo tá fazendo um campeonato muito correto aí, muito correto. Acho que o peso é outro. Viu, Capri? Acho que o peso é outro. No Grêmio ele também não foi bem, ficou 2 anos no Grêmio. Saiu queimado no São Paulo. Eu acho que é um pouco do ambiente, do jogo, da falta de pressão e de deixá-lo jogar, sabe? Eu acho que conta um pouquinho isso. Mas é duro achar um lateral com as qualidades do Reinaldo hoje no futebol brasileiro. Não é fácil, não. José Aldo. O Zé Aldo, ele é meia. Hoje jogou de 5, de volante, e jogou bem. 6. Neto Moura entrou no lugar dele. Aí esse é volante, era titular para fechar um pouco mais o setor de meio e fechou. 6. Danielzinho. O dono do time sempre com ritmo, sempre trabalhando muito bem a bola no meio, cadencia demais. Esse rapaz, ele já é veterano já, mas ele joga muita bola. 6,5. Gabriel. Melhor em campo para mim, 8. Disparado melhor em campo. Saiu para a entrada do Shailon. Saiu porque estava exausto. Shailon, 5. Negueba. 6. Carlos Eduardo entrou no lugar dele. 5,5. Christian segurou os zagueiros. Não teve muita efetividade, mas foi importante e cabeceou uma bola para a defesa do Carlos Miguel. 6,5. Foi substituído pelo Chico da Costa. 5. Alerson. Uma formiguinha e um jogador que faz um segundo turno, olha, muito bom. Um jogador rodado, hein? Nota 7 para ele. O Alisson foi embora para a entrada do Luiz Otávio. Luiz Otávio entrou para fechar na área, 5,5. E a nota do técnico Rafael Guanais. Mais uma vitória sobre um grande time, invicto, dentro de casa, 11 vitórias, 6 empates, nota 8 para Rafael Guanais. Muito bem.
ótimo time do Mirassol, ótimo. E não é de hoje que a gente fala aqui que esse time é bem treinado, os jogadores sabem o que fazer em campo, ninguém bate cabeça. É um time, olha, dá gosto ver o Mirassol jogar, dá gosto, viu? É time que você enxerga que tem trabalho, e o treinador trabalha ali de maneira competente, muito bom, enche os olhos esse Mirassol. Muito bem, gabaritado o time do interior, o time que venceu o Palmeiras por 2-1, sobe o hino do Verdão, Michel Lopes. Surge alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Nota do goleiro Carlos Miguel. Carlos Miguel, 6. Carlos Miguel. Precisa sair do gol ali com mais efetividade. Tem que sair, meu. Com 2 metros ele tem que sair do gol, pô. Tem que sair do bola gol. aérea é minha. Vai lá, não vai lá. É minha. Lembra que os goleiros gritavam nos treinos, Capri, que a gente assistia? Minha! Certo? Isso aí. Porque no latereio, a bola foi perto dele ali, foi na pequena área. É uma bola com força, mas é uma bola lenta. Tu tá vendo que ela vem caindo, né? Pô. Claro. É mais lenta do que um escanteio, pô. Claro. Então, ele tem que sair do gol ali, né? Kelvin, 5. Saiu para a entrada do Maurício. Maurício, 5,5. Gustavo Gomes. Pela luta, viu? Porque hoje sofreu também com o ataque do Mirassol. 6. Murilo. 4. Saiu para a entrada do Bruno Fux. 5. Cadê o hino do Palmeiras? Sumiu. Piquerez. 5. Aníbal Moreno. 4. Saiu para a entrada do Rafael Veiga. 5. Andréas Pereira. 5. Não vai jogar contra o Santos, hein? Pois é, tomou um cartão bobo. Bruno Rodrigues entrou no lugar dele. Praticamente não tocou na bola, sem nota. Alan, 5,5. Felipe Anderson. 2. Não, pera aí, Pretzel. Como nota 2 pro Felipe Anderson? Tá de brincadeira, pô. Escuta a nossa transmissão de novo. Pra ver Não, se o nome do Felipe Anderson ele foi dito na escalação do Everton Ramos e na hora da substituição. Pô, mas ele viajou 600 quilômetros pra jogar Tá de contra o banho Mirassol. tomado, viu? Bem alimentado, avião tranquilo. Pô, não se mas preocupa, ele aqueceu, Preto. não se preocupa com hospedagem, com transporte, viu? 2 pra ele. Pô, Felipe Anderson, tá de brincadeira, hein? Que isso? Bom, ele foi embora e tinha que ir embora mesmo pra entrada do Ramon Sousa. 5. Flaco Lopes. 4 hoje. Ô, Flaco Lopes, no meio da semana jogou e parecia um lorde jogando. Hoje parecia um esfomeado. E quase anulou o gol do Palmeiras, porque ele estava impedido, ele dá um passo para trás, e aí ele não tem interferência no gol, né? Então, quase deu essa também. Flaco Lopes, acorda aí. Vitor Roque. Pelo gol, 7. Golaço, nota 7 para ele. Hoje teve muita dificuldade, bem marcado pelo bom time do Mirassol. Nota 7 pelo golaço. Por que ele é o tigrinho, Pretzel? Sinceramente eu não sei. Eu não sei se ele gosta de tigre, ou ele fazia a propaganda daquele jogo do tigrinho. Não tem nada a ver isso aí. Né? Quando ele faz o gol, ele faz assim com as mãos, aquela garrinha. Uau! Aliás, o tigre... Como é que é? Não, isso aí... Isso aí vai virar meme no Esporte em Debate. O Pantera vocês pegam aí, depois vocês pegam aí e ficam fazendo figurinha. Aliás, o tigre de Bengala é um belíssimo animal, hein? Tá louco, hein? Nossa senhora. É bonito aquele bicho, hein? Nossa senhora. Mas por que o tigre de Bengala e não o tigre de cadeira de rodas? Ou de muleta, né? Por que só tem o tigre de Bengala e não de muleta? Essa é uma boa pergunta. Olha ele aí, olha. Esse é leão, isso é tigre? Olha só, o rugido, ó. Isso é um tigre de cadeira de rodas, esse daí. Brincadeira, hein, cara. Brincadeira. Aliás, tem um time de futebol americano que é o Cincinnati Bengals. Bengals é em relação a tigre, né? E as cores são as cores do tigre. É um negócio maravilhoso o uniforme, né? Lindo uniforme. Eu tenho a resposta aqui, hein? Do porquê que é tigre de Bengala. Diz aí. Porque o tigre de Bengala
é originário da região de Bengala, no subcontinente indiano. Tá perfeito. Olha que maravilha, viu? Nada como um bom computador. Tigre de Caxias né? não tem, né? Por exemplo, que originário de Caxias do Sul, não tem daí. O tigre de Guarulhos também não tem. Tem só de Bengala, né? Exatamente. O tigre de Guaianazes também não tem. O que seria o tigre de Osasco, hein, Ricardo? Tigre de Osasco é o... É um vereador, daqui a pouco aparece um vereador, viu? Tigre de Osasco. Ô, Pretzel, muda pra Osasco, IPTU é mais barato. Nem me fala. É melhor não estendermos. Não estendermos. Vamos lá, nota do técnico Abel Ferreira. Hoje foi mal, 5. Hoje é o seguinte, Rafael Guanais empacotou Abel Ferreira. Reconhecido na entrevista, hein? Acho que o Abel na entrevista foi bem humilde a ver que hoje o time bem treinado do Mirassol o superou. Hoje tava com os nervos em dia o Abel Ferreira hoje. Nota do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. 6. Uma arbitragem razoável pra boa. Dá um 7 pra ele aí, Pretzel. Dá uma moral pro árbitro aí, pô. 6. Então, 7 é bom. Vou subir meio ponto. 6,5 tá bom. Aí, boa. Aí sim. Aí. Boa, seu Flávio. Aí mais meio pontinho aí que eu arranquei do Pretzel pro senhor. Ô Everton Ramos, e cadê a boleirada aí que vai falar aí do Palmeiras? Ô Capri, logo depois da assessoria deixar a sala de imprensa, eles falaram, né? A gente vai ver se algum jogador quer falar. Passou 2 minutos, ninguém vai falar. Tava todo mundo armado. Coreia do Norte, cara. Tava todo mundo armado, aguardando ali os jogadores do Palmeiras. É a Coreia do Norte o Palmeiras, cara. O que virou o Palmeiras, cara? O que o Palmeiras virou? A assessoria não consegue colocar um jogador pra falar, cara. Ô Pretzel. Isso é brincadeira, isso é o líder do campeonato, cara. Finalista da Libertadores, certo? Talvez na festa de aniversário de fim de ano venha lá o Nhonho, lá o Kim Jong-un, como é que é o nome do presidente? Vai ser recebido na academia, certo? Viu? Com festa. Que é a Coreia do Norte, cara. Ninguém se comunica, ninguém fala. A imprensa vai até lá cobrir o jogo e não tem um jogador pra falar. Me desculpa, viu, Capri? Me desculpa. Você já foi pra Coreia do Norte, Pretzel? Não fui. Acho que eu não consigo entrar lá, eu acho. Lá o IPTU é alto, hein? IPTU é alto, hein? Pô, o povo anda na rua lá, um não olha pro lado, né? Eles não falam entre eles ali, né? Todo mundo mudo. Os caras entram mudo e saem calados de tudo quanto é lugar. Tá louco. O Kim Jong-un. Vai ser nota do Kim Jong-un, Pretzel. 2. Não, pera aí. O senhor tá de brincadeira. Será que eu entro lá depois dessa nota? O senhor tá de brincadeira. O cara não... o cara é um ditador. O cara não deixa ninguém entrar e sair de lá. O senhor me dá nota 2 pra ele por quê? Porque eu tenho esperança de um dia ir na Coreia do Sul, daqui a pouco, sabe? Atravessada na fronteira. Pode, tá atravessada na fronteira daí, então. Sei. Tá bom. Ô Capri. Vamos. Oi, Everton. Cristian Renato, atacante da equipe do Mirassol, tá falando por aqui. Podemos? Um registro com ele aí, vamos lá. Certeza que a gente vai voltar mais forte ainda, que a gente vai ter essa pausa aí de, acho que mais ou menos 10 dias. E eu tenho certeza que a gente vai voltar mais forte ainda. Christian, Everton Ramos da Rádio Bandeirantes, a gente tá ao vivo agora. Importância de um resultado como esse, casa lotada, torcedor compareceu, festa de 100 anos, o líder do campeonato, só isso, tá? Ninguém perdeu do Mirassol em casa nessa temporada. Depois do jogo, o que foi falado ali dentro no vestiário? Conta pra gente. Primeiramente que eu não ouvi, porque eu fui pro DOP, né? Fui direto pro DOP, mas certeza que foi uma festa linda ali no vestiário, como foi aqui no campo, a recepção da torcida é maravilhosa também. E como eu já falei, é uma grande equipe que eu acho que nem precisa dizer, né? A equipe do Abel, do Palmeiras, é um time muito qualificado e não é à toa que está na final da Libertadores, mas assim, a gente soube jogar, soube criar nossas chances, né? Aí a gente criou e teve nossas chances que a gente concretizou, né? E foi eficaz
A gente soube defender ali no finalzinho, que eles atacaram bastante, mas eu acho que a gente foi bastante eficaz no jogo de hoje. Ô Christian, no Palmeiras se fala muito do trabalho mental, né, que a equipe do Palmeiras tem, de conseguir as viradas, e hoje também o Mirassol se manteve muito equilibrado depois de sofrer o gol de empate. Como é que foi o trabalho mental do Mirassol para a partida de hoje? E se vocês se espelharam também na equipe do Palmeiras para conseguir, né, manter a cabeça no lugar e conseguir sair com a vitória daqui hoje? Nessa questão mental, eles têm o Abel do lado de lá, a gente tem o Rafael Guanais daqui, né? Que ele trabalha bastante, ele procura auxiliar bastante o pessoal assim por fora para nos auxiliar dentro de campo, para a gente estar com o mental forte lá aqui dentro do campo, porque não é fácil estar ali dentro do campo, eles têm que defender, correr e chutar, e questão de torcida, empolgação. E a gente tem que estar com o mental forte, e eu acho que o Mirassol tem suportado bastante isso. Valeu. Então, o Cristian Renato pela equipe do Mirassol. E legal, né, Capri? Ele falou, eles têm o Abel Ferreira do lado de lá, a gente tem o Rafael Guanais do lado de cá. E hoje, de fato, foi o treinador do Mirassol que saiu com a vitória. É isso aí. Vamos lá, o destaque final do Palmeiras. Pode emendar aí, vai, Everton. Vamos lá, Capri, o Palmeiras com certos e grandes desfalques, essa lista pode aumentar, inclusive foi a minha pergunta pro Abel Ferreira na entrevista coletiva, porque o Palmeiras já tem agora 5 desfalques pro clássico contra o Santos. Andréas Pereira e os convocados, né? Vitor Roque pelo lado da seleção brasileira, Flaco Lopes da Argentina, Gustavo Gomes e Sousa no Paraguai, e ainda falta a convocação de Marcelo Bielsa pelo Uruguai. E aí podem também ficar de fora Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres. O Verdão, que depois de muito tempo, Capri, vai ter uma folga nesta segunda-feira. Tava emendando ali, né? Campeonato Brasileiro com fase decisiva de Libertadores, semifinal de Libertadores. Verdão volta para a capital paulista hoje, equipe folga amanhã, se reapresenta na terça-feira para iniciar então essa preparação cheia de desfalques, mas para uma partida decisiva e importante, mais um clássico da saudade importante no próximo sábado, 9 da noite, na Vila Belmiro. Tchau, Everton. Parabéns pelo trabalho. Bom retorno. Até amanhã. Tchau, Everton. Capri, abraço pra você, Pretzel, pra toda a nossa equipe e pra quem esteve com a gente nessa jornada. Um prazer estar com vocês e nessa viagem acompanhando o Verdão aqui em Mirassol. Tchau. Muito bom. Valeu. Everton Ramos e o destaque final do Palmeiras e também do Mirassol lá no Campus Maia, ou Maião, em Mirassol. Bom, Pretzel, amanhã, Esporte em Debate, 7h30 da noite. A gente vai falar muito dessa rodada do Brasileiro. Vamos falar muito aí dos assuntos polêmicos dessa rodada. Então estou te esperando, junto com o João Paulo Capelanes, Leandro Quesada, Denis Gavazzi. 7h30 da noite estaremos juntos, tá bom, Pretzel? Uma honra, como sempre, Capri. Sempre uma satisfação empunhar esse microfone. Viva o rádio! Um abraço para todos, uma boa semana e um grande abraço. Muito obrigado. Olha, são 11h23. O intervalo rápido, depois do intervalo rapidíssimo, a gente vai falar do Corinthians, que perdeu para o Ceará por 1-0. Ei, Corinthians! Já, então, marca aí, 3 minutinhos e o assunto vai ser Corinthians 0, Ceará 1. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote.
Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil pode confiar. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. São 11 horas e 27 minutos. Nós vamos falar agora da derrota do Corinthians para o Ceará por 1-0. O Corinthians não jogou nada. Bolinha, time indolente, preguiçoso do Corinthians. Memphis não jogou nada. Quem tentou alguma coisinha foi o Garro. Yuri Alberto, o de sempre, né? Correu e produziu nada. Olha, uma vergonha o Corinthians, hein? Uma vergonha. Tá com 42 pontos. Pra chegar nos 45 aí vai sofrer, viu? Vai sofrer. Faltam 3. Mas vai ser com sofrimento. Vai fazer, não é? Claro. Não vai ser rebaixado o Corinthians. Mas que vexame esse time do Corinthians. Que vexame. Que time indolente, preguiçoso. Joga quando quer. Joga quando tem vontade, essa boleirada do Corinthians aí. E hoje, mais uma vez, mostrou que não estava com vontade. E o Luiz Fabiani vai trazer agora o trabalho pra gente, lá dos vestiários do Timão, da Neoquímica Arena, falando dessa derrota corintiana. Fala aí, Fabiani! Oi, Capri, um abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Clima não tá legal no Corinthians, hein? Resultado extremamente negativo e inesperado contra o Ceará na Neoquímica Arena. Aliás, foi a primeira vez que o Ceará venceu o Corinthians em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Então, um resultado adverso, incomum para a campanha do Corinthians, que vem sendo cada vez mais sólida, sobretudo dentro de casa, e claro, muita irritação. Memphis Depay substituído ainda aos 22 minutos do segundo tempo, despertou a irritação de alguns presentes no estádio, vaias ao técnico, vaias ao jogador, enfim, tudo isso fruto do resultado negativo, a derrota por 1-0. Não menos tenso do que a torcida nas arquibancadas estava Dorival Júnior, que logo após o jogo concedeu entrevista coletiva na parte interna da Neoquímica Arena. Fala, Dorival, na Bandeirantes. Sobre o jogo, mais de 70%, quase 80% de posse de bola do Corinthians, mas poucas finalizações de fato perigosas, exceção aos cabeceios, né, as bolas aéreas e não jogadas trabalhadas, que faltou para o time ofensivamente e também defensivamente, já que num contra-ataque, nessas bolas de velocidade, o time sofreu um gol e poderia até ter sofrido mais no segundo tempo. Bom, primeiro, eu acho que quando você tem um volume desse que nós tivemos, nós teríamos que ter uma tranquilidade um pouco maior. Tranquilidade que eu falo é a percepção de como trabalhar a bola, momentos de infiltrações, e isso, infelizmente, acabou não acontecendo. Nós não estávamos num dia inspirado. E quando não existe essa inspiração, é natural você queira fazer as coisas atropelando todos os processos. Realmente foi um dia muito difícil.
uma marcação baixa, muito concentrada. Foram felizes na proposta que tiveram. É muito difícil, às vezes, a gente tentar pontuar um fato ou outro, mas a verdade é que hoje a nossa inspiração estava muito abaixo daquilo que nós fizemos aí por muitas vezes dentro do nosso campo. Talvez não tenhamos tido o entendimento correto da partida, aquilo que vinha nos proporcionando para a gente poder, de repente, atacar. Apenas um ponto a se destacar, eu acho que a atuação do Dieguinho, que fez a diferença, um jogador participativo, criativo e que, se tivermos aí algumas jogadas lúcidas no nosso último terço, foi muito em razão da participação desse garoto. Dorival, aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97, 2 perguntas, né? Com relação ao Dieguinho, o que você viu hoje no segundo tempo, da intensidade do jogador, para os próximos jogos, mais minutos, dá para o torcedor ter o Dieguinho um pouco mais tempo no gramado? E uma pergunta utilizando sempre a sua sinceridade. Quando você tem a qualidade de Garro, Yuri e Memphis, o Corinthians é diferente. Mas nos últimos jogos, esses 3 jogadores estão abaixo. Vai ter algum momento que esses caras badalados, com baixa técnica, vão para o banco de reservas? Olha, eu acho que quando você tem 3 jogadores desse nível, você aguarda e sempre gera uma expectativa muito positiva, muito mais positiva do que naturalmente negativa. Nós temos que procurar novamente o nosso melhor. Essa é uma consciência que nós temos que ter, o reconhecimento de que realmente nas últimas partidas não tivemos uma produção adequada e condizente com aquilo que nós podemos apresentar. O garoto, eu acho que tem qualidades, foi demonstrado aí, tem potencial para evoluir, fez um trabalho de preparação muito bem desenvolvido, muito bem executado, e agora vai depender única e exclusivamente dele. Se ele continuar performando dessa maneira, ele vai encontrar o seu espaço com certeza. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre a opção pelo André Ramalho hoje e não pelo Tioca, né, que vinha sendo o titular da equipe. Obrigado. Eu acho que primeiro ponto, a gente pensa muito na recuperação do atleta de uma partida para outra. Segundo ponto, o André, quando saiu, ele era o titular da equipe. Eu não faria esse movimento diferente se fosse Tioca, o titular, saindo por uma lesão e retornando no primeiro momento. Eu acho que você tem que ser coerente e correto nas suas atitudes, e o principal é que era uma partida que o Ceará com certeza marcaria baixo e nós precisaríamos encontrar passes entre linhas que nos dessem possibilidade de furar um pouco mais o bloqueio inicial da equipe adversária. Essa condição o André apresenta. Para o jogo de hoje, a característica do André encaixaria muito bem se nós tivéssemos numa tarde e noite inspirada, o que não aconteceu. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Hoje você optou na entrada do Guinegão, a saída do Memphis. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação da partida do Memphis e qual foi a sua intenção com essa troca. Obrigado. Criar um fato novo, uma nova situação. Nós não vínhamos tendo sucesso com os nossos 3 homens de frente. Nós precisávamos buscar alguma alternativa, alguma situação. É um fato apenas natural dentro de uma partida. Não acontecendo, você tem a obrigação de buscar as possibilidades que existam. O Gui é um jogador, vocês sabem muito bem, que vem num processo de evolução, de crescimento. Era uma possibilidade que de repente poderia ter dado certo, se tivéssemos uma noite um pouco melhor. Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. O Corinthians tomou só um amarelo na partida, mas esse amarelo vai prejudicar a equipe para o clássico contra o São Paulo. O cartão do Rodrigo Garro ali nos acréscimos, depois de peitar ali, envolvendo uma discussão com o jogador do Ceará. Eu queria entender se vai ter uma conversa com ele, se vai ter alguma espécie de punição
pelo contexto, né, por perder um clássico, por ser nos acréscimos, queria entender como que vocês vão lidar com essa situação ou se não vai acontecer nada. Não, obrigado. Isso daí é uma situação natural de jogo, não tem como você encarar de uma outra forma. Logicamente que nós vamos colocar que ele deveria ter tido um pouco mais de paciência com o momento, com a situação, mas é o calor da partida, não tem como você punir um atleta em razão de uma situação como essa. Se fosse uma situação diferente, provocativa, aí sim, mas não nesse caso. Boa noite, Dorival. Aqui, Victor Franqueira, do Dimensão Esportiva. Eu queria saber agora como vai ficar a preparação do time do Corinthians, a expectativa sua para o próximo jogo, né, depois da data FIFA, para o clássico contra o São Paulo, né, sendo que é um rival que o Corinthians ainda não conseguiu vencer na temporada. Foram 2 jogos e 2 vitórias do São Paulo. Eu queria saber como são as suas expectativas para o próximo confronto, para esse clássico contra o São Paulo. Bom, agora nós vamos preparar para a partida seguinte. Até então, o nosso trabalho foi no sentido de buscarmos o melhor resultado contra o Ceará. Não foi diferente. A partir de agora a gente começa a pensar na equipe de São Paulo, refazendo a semana e tentando buscar o melhor equilíbrio possível para que tenhamos um jogo, em termos de produtividade, bem diferente daquilo que nós vimos. Dorival, boa noite. Vinícius Rafucci do Lance. O Corinthians tem ainda a vantagem de fazer mais jogos em casa do que fora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas em compensação, além do Clássico, você tem jogos complicados como Cruzeiro e Botafogo. Entre esses jogos em casa e esses jogos fora, como que você faz a avaliação do Corinthians para essa reta final, perdendo um jogo hoje em casa que poderia ter dado um pouco mais de tranquilidade nessa meta de chegar à Libertadores? Nós temos que ter consciência que nos momentos em que nos aproximemos de uma possibilidade de um salto na competição, nós temos que tentar aproveitar de uma outra forma. Essa é a grande verdade, a realidade, e nós temos que entender que hoje todos nós deixamos a desejar e precisaremos melhorar para o jogo seguinte. Dorival, boa noite. Guilherme Lima, do Tic Tac Sports. Uma das principais situações ofensivas do Corinthians é a bola aérea, é no cruzamento, e o principal fator determinante para esse time é o Rodrigo Garro. Então, justamente não terá ele no jogo contra o São Paulo, porque está suspenso. O que você pode ver que pode retornar essa situação, resolver para esse clássico importante aqui na Neoquímica Arena? Nós temos que encontrar um jogador que faça a função, até porque nós temos sim uma jogada muito forte que nos ajuda a destravar muitos jogos e nós temos que aproveitá-la. Não tendo, nós teremos com certeza um outro jogador que possa desenvolver e executar essa função tão importante. Boa noite, Dorival. Camila Pachola, da Rádio Coringão. O Corinthians costuma conversar com os convocados sobre logística e planejamentos para a data FIFA, né? E dessa vez eu queria saber se o clube pediu para o Carrídio e para o Martins não serem chamados por conta do clássico que a gente enfrenta logo após a pausa. Muito obrigada. Nós não temos interferência nenhuma em convocações, sempre respeitamos todas elas e não seria diferente se houvesse essa possibilidade. Em momento nenhum, acredito que nenhum clube tome uma decisão desse tipo, a não ser que seja uma situação muito delicada e que não tenha uma outra solução possível. Boa noite, Dorival. José Eduardo, da Agência Timão. Bom, em relação aos desfalques dessa partida, foram 7, alguns por cartões, então voltam para a partida contra o São Paulo, mas em relação às lesões, Vitinho, André Luiz, o próprio Hugo, você acredita que poderá ter o retorno desses já para o final dessa temporada e talvez o Hugo já para a volta do Clássico, aproveitando essa data FIFA? Eu acredito que todos eles estejam numa melhor condição logo após a data FIFA. Vitinho já está começando a trabalhar com bola, tem tido um desenvolvimento muito grande em relação à última lesão. Eu espero que ele esteja em totais condições já, talvez aí na próxima partida ou na seguinte, mas ele está num processo já bem adiantado. André já está numa outra situação, provavelmente para o jogo seguinte já em condições. E o Hugo, eu acredito que também o teremos logo mais à frente. Dorival, aqui. Essa última grande pausa, né, antes dos jogos mais importantes do ano. Eu queria que você falasse para a gente qual que vai ser seu principal desafio para aproveitar esses dias, por favor.
Eu acho que o principal desafio seria o dia de hoje. Nós temos conseguido um resultado perante a nossa torcida, uma coisa que não foi possível. Nós temos consciência que estamos devendo nesse sentido e nós temos que tentarmos uma recuperação rápida, até porque nós queremos finalizar essa competição de uma outra forma e gerando uma expectativa positiva para a fase seguinte da segunda competição, que será a Copa do Brasil. Eu espero que tenhamos forças, inteligência e, acima de tudo, o discernimento de enfrentarmos essa condição e nos recuperarmos em razão daquilo que nós vimos hoje. Dorival, aqui atrás, Matheus Quintino, Portal Nortimão. Pegando até uma esteira do que você acabou de falar, o que o torcedor corintiano pode esperar agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, pensando que em alguns momentos que o Corinthians parece que teve a chance dessa virada de chave, de fato, para brigar ali por essa parte de cima, por conta da Libertadores, parece que o time não entendia o momento e a importância da partida. E pensando que o Corinthians está sofrendo muito com lesões, desfalques, nessa volta da data FIFA, a gente pode esperar um Corinthians que vai ter um pouco de controle de minutagem, segurar alguns jogadores, já pensando também nessa Copa do Brasil? Obrigado. Eu não penso nessa situação de jeito nenhum. Nós temos um campeonato que ainda requer todo o cuidado possível. Vamos tentar pontuar da melhor forma. Nós temos consciência daquilo que nós já deixamos para trás e dos momentos que nós tivemos para darmos um salto na competição. E em todos eles nós não fomos competentes para isso. E nós precisamos mudar essa chave, com certeza, buscando uma outra condição dentro do Campeonato Brasileiro. E o técnico Dorival Júnior ganhou um problema para a sequência no Campeonato Brasileiro. Já na reta final do jogo, o Garro se envolveu em uma confusão com um jogador do Ceará, acabou sendo punido com um cartão amarelo, o terceiro, portanto, cumprindo suspensão automática no clássico contra o São Paulo, dia 20 de novembro, nesta mesma Neoquímica Arena. A bola rola a partir das 7h30 da noite. É um feriado, portanto, o Corinthians deve ter casa cheia mais uma vez no clássico majestoso e que não envolve mais o tabu, tendo em vista a vitória do São Paulo sobre o Corinthians aqui em Itaquera em 2024. O Timão, portanto, vai aproveitar a data FIFA para trabalhar, para tentar assimilar os conceitos do técnico Dorival Júnior e, mais do que isso, recuperar atletas. Raniel e Hugo Souza são dois jogadores entregues ao departamento médico, para além de Vitinho e André, que iniciaram transição e devem reforçar o Corinthians. Valeu, Fabiane. Valeu. Bom, se o clima não tá bom no Corinthians, né? Então tem que fazer alguma coisa. Porque com essa bola aí o Corinthians não pode continuar, Fabiane. Com essa bolinha aí não dá pra continuar. Dorival, faz alguma coisa aí, Dorival. Faz alguma coisa. Enquadra a diretoria, enquadra o jogador, qualquer coisa. Mas continuar passando vexame e vergonha, o Corinthians tá na semifinal da Copa do Brasil, vai jogar contra o Cruzeiro daqui um mês. Com essa bolinha aí vai ser amassado nos dois jogos. Vexame corintiano. Muito bem. Olha, depois do Corinthians, vamos falar do Santos. Porque o Santos pelo menos teve dignidade no Maracanã. Começou ali encarando o Flamengo de igual para igual. Mas é claro que a diferença técnica é gigante, né? São times completamente diferentes do ponto de vista técnico. Então, tava na cara que o Santos ia sofrer demais, iria perder como perdeu, porque a diferença técnica dos dois times é gigante. Um tá na zona do rebaixamento, o outro tá brigando pelo título. Mas o Santos, no começo do jogo, em alguns momentos da partida, mostrou ali muita dignidade. Mostrou ali que não foi só para se trancar, para jogar e perder de pouco. Mostrou que os jogadores, em determinados momentos ali, tinham vergonha na cara. Mas com o Neymar atrapalhando o time do Santos, não dá. O Neymar hoje atrapalha o time do Santos. Ele atrapalha. Ele quer a bola pra ele toda hora. Quando não passam a bola pra ele, ele fica bravo. Ele gesticula. Ele joga os companheiros contra a torcida. Isso é péssimo. O time parece que fica dependente de passar a bola pra ele. Passa e não acontece nada. E aí quando ele sai do time, aos 40 minutos do segundo tempo, já tinha que ter saído antes, ele reclama do treinador. Eu mesmo vou sair? Tem certeza que sou eu? E aí o time vai lá e faz 2 gols. Então o Santos está numa situação terrível, porque tem um jogador bilionário no elenco que se escala, mas que não resolve nada,
e está agora na zona do rebaixamento. Vamos ouvir aqui o trabalho do Paulo do Vale, que vai trazer aqui os vestiários do Santos depois dessa derrota por 3-2 para o Flamengo. Fala aí, PDV! Capri, o Santos até tentou reagir depois da saída do Neymar, que ainda achou ruim ser substituído pelo Vojvoda, mas o Santos conseguiu marcar 2 gols sem Neymar em campo e quase complicou a vida do Flamengo no Maracanã. Vitória por 3-2 e o Peixe segue na zona do rebaixamento. Ainda pode deixar nos próximos dias a zona da degola por conta própria, já que tem esse jogo a menos no Campeonato Brasileiro e vê o Vitória com 2 pontos a mais. Porém, esse jogo é contra o Palmeiras. Sábado, 9 da noite na Vila Belmiro. Não tem data FIFA para o Santos, não. Tem esse jogo decisivo para o Peixe, mais um clássico contra a equipe do Palmeiras. Vamos ouvir o que disse o técnico Juan Pablo Vojvoda depois dessa derrota no Maracanã. Vojvoda, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse sobre essa derrota para o Flamengo. Você montou o time hoje com mudanças, né, em comparação à equipe que pegou o Palmeiras e, pelo que nós percebemos na escalação, com o Neymar fazendo uma função que poderia ou deveria ser um falso 9. Só que para um time que não consegue construir, o craque, ele não recebe bola, ele vem buscar, né? Esse talvez tenha sido um dos problemas do Santos nessa tarde e noite aqui no Maracanã. A bola tinha que chegar no Neymar para talvez o Neymar conseguir perto da área criar alguma situação. Mas o Santos não conseguia levar essa bola e o Neymar vinha buscar muito jogo. Queria que você falasse um pouco desse resultado e desse Neymar, que me permita até completar. Não gostou da substituição? Boa noite. Bueno, en cuanto a estrategia de juego, sabíamos que enfrentábamos a un adversario que tiene o mayor pose de bola de o campeonato brasileiro. Eu consideré ter 3 volantes, como Arau, Schmidt y C. Rafael, para dar fuerza ahí, ayudando con Barrial. Y Neymar en esa posición que vos se nombró, ¿sí? Más con escapes, ¿sí? Si él ven a pegar bola, teníamos las transiciones con Guilherme, que es un jugador de profundidad. Acho que el primer tiempo de Barrial también dio esa profundidad. Mais o dos laterales como Sousa e Igor Vinicius, que son laterales con profundidad también. Entonces jugamos, eu mudé también por una estrategia de enfrentar a un adversario que iba a ter la bola. Eu quería defender, acho que el primer tiempo defendimos bien, recibimos un gol de bola parada, mas no lembro situaciones muy complicadas o que hayan complicado a la gente en el primer tiempo. En segundo tiempo, es verdad, no fue tan bon como primer tiempo, recibimos un gol muy cedo, eso sí me chateó, porque yo quería llegar hasta el minuto 30 con ese placar, porque después acontece lo que aconteció en los últimos 5 minutos, Fuchibol da eso. Últimos 2 o 3 minutos teníamos que estar con un placar corto, ¿me entiendes? Bueno, fue eso lo que me chateó. Falé con jugadores también. Más en cuanto a Neymar, bueno, es lógico como se chatea a Neymar, como se chatea a otro jugador que yo decido que tiene que salir, y considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tiene que ser así en muchas veces, siempre con el respeto. Él no faltó respeto ni nada, porque Neymar, tal vez esa es la pregunta más, el respeto está y jugadores quieren jugar y quieren ayudar en este momento, que es un momento difícil para el club. ¿Ven? Aqui Vojvoda, boa noite, Lucas Basílio do Tic Tac Sports. Queria saber se a entrada do Bom Tempo no segundo tempo, no lugar do Luan Pérez, foi na intenção de montar um time mais ofensivo, visto que com essa substituição o Arão de volante foi recuado para a zaga. Sí, porque o resultado era desfavorable para la gente, entonces eu pensé en votar un jugador que como Bom Tempo, que me iba a dar más ar en el medio de campo, un jugador que ten boa dinámica y boa visión de juego con bola, y bueno, y recuar
a Arao. Si el resultado era otro, si era un 0-0, si el placar era otro, tal vez era otro tipo de sustitución. Mas en ese momento, con esse contexto, eu preferi isso. Boa noite, professor Alan Santos, do BTB Esportes. O que o senhor atribui os últimos 8 minutos do Santos, né? E por que o time não conseguiu manter a postura, principalmente na segunda etapa, desses 8 minutos? Você vê as substituições surtindo os efeitos e a ausência do Neymar, já dentro desse momento, um Santos um pouco mais leve, um Santos a conseguir agredir mais o Flamengo, ou você atribui também a baixada ali de nível do próprio Flamengo de concentração? No, Obrigado. atribuyo que siempre en los últimos minutos o partidos se quebran, se abren. Atribuyo también al conseguir un gol, ¿me entiende? O Chimi recibe una respuesta anímica importante, consigue otro gol, ¿me entiende? Entonces atribuyo más a eso que a los jugadores, no sé, si sale este y entra otro, ¿me entiende? Es fuchibol. Por eso eu quería llegar, ¿sí?, a últimos minutos con un placar curto, ¿me entiende? Con un 0, siempre eso significa que vos está en la partida. Recibimos el segundo gol muy cedo, recibimos un tercero gol, entonces vos ya ahí ya perde ese momento que vos ten que ter, porque siempre hay momentos en fuchibol donde puede conseguir un gol. Bueno, conseguimos 2 goles en menos de 2 o 3 minutos, no nos alcanzó, y o rescato, sí, o resiliencia, o Chimi no desistió, entraron jugadores que dieron fuerza también a Chimi en un momento que precisábamos, y bueno, vamos a continuar precisando de todo el elenco. Oi, professor, Sim. aqui, tudo bem? Bom, a torcida do Santos ficou com uma impressão, né, especialmente nos duelos dos 2 finalistas da Libertadores, que deu para segurar momentaneamente as 2 equipes. O que levar de aprendizado desses últimos 2 jogos, especialmente contra adversários muito fortes, para encarar novamente o Palmeiras agora na Vila Belmiro num cenário diferente? Bueno, en cuanto você falou da torcida, e principalmente eu e meus jogadores, precisamos de nossa torcida, principalmente na Vila Belmiro. Eu compreendo a situação, sim, eu entendo o torcedor, mas eu quero um torcedor que esteja junto a la gente. Depois, quando termina o jogo, eles vão a avaliar a ver se fizemos um bom jogo, se não, me entende? Mas durante o jogo, eu quero esse torcedor de la Vila que lleve a la gente para frente. ¿Entendido? Ese torcedor que eu cuando venía a jugar con otro, bueno, cuando vine a jugar y era visitante, ¿me entiende? Eu sentía un torcedor y decía, vamos a la Vila, y es complicado. Entonces eu quiero ese torcedor. Después, o torcedor ten todo el derecho de avaliar o cómo respondió Chimi, más el durante, eu comprendo, sí, que o torcedor comience a, bueno, que no gusta algo y empecé, más estamos en un momento que tenemos que estar juntos. Un momento que precisamos de torcedor, los jugadores precisan de torcedor, y yo levanto la mano y preciso también de ellos. Y es una torcida que nos va a ayudar, ¿sí? Porque saben el momento difícil que estamos viviendo. Es un momento difícil, es un momento que hay que estar juntos, y es un momento que de tener la humildad y en este momento precisamos estar juntos. Sí, es eso lo que puedo hablar de nuestra torcida, y voy a exigir a meus jugadores eso, o entrega máxima, una entrega total, sí, que no desistan, que continúen lutando. Voivoda, boa noite, Gabriel Alves aqui Bem, da Bate-Fundo Esportivo. Queria conversar com você sobre parte tática. Hoje entrou o Lautaro Dias no segundo tempo e acabou ajudando muito, principalmente no poderio ofensivo da sua equipe. Para as próximas partidas, jogar com alguém de referência é uma das suas ideias, já que hoje você teve um ataque mais móvel sem esse jogador de referência? Obrigado. Bueno, o Lautaro al principio entró por la banda derecha, ¿sí? Para dar esa profundidad que, bueno, que ya Álvaro Barreal ya había sentido o parte física. Después con determinadas mudanzas él pasó de camisa 9, acompañaba a Tassiano, entró Juninho, bueno, fuimos haciendo mudanza en decorrer de o tempo. Bueno, déjame estos días para analizar y
E, bueno, são jogos diferentes. O jogo de Palmeiras vai ser diferente al que foi hoje, mas vai ser um jogo muito difícil também. Sabemos a dificuldade que encontramos contra este tipo de adversarios. O Flamengo y Palmeiras están lutando acima en la tabela y, bueno, y nós estamos lutando por nosso próprio objetivo também. Aqui, professor Voivoda, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Mestre na Área. Um prazer falar contigo de novo. O Mike hoje não jogou porque estava suspenso. Infelizmente, o Igor Vinícius falhou. O Mike automaticamente volta ao time no próximo jogo. E se você me permitir fazer outra pergunta, esse último recorte, os últimos 8 minutos, isso aí pode influenciar positivamente para o lado psicológico do time, encarar o Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil? Obrigado. Bueno, analizar actuações individuais ou já fazer ou falar de o futuro que vou fazer para o próximo partida, acho que é demasiado pronto. Eu preciso um análise um pouco mais calmo, um pouco mais frio, para planejar bem o próximo jogo. Todos os jogadores erran, sí, todos os jogadores dan certo também, porque erra quien está jogando, entonces son erros de una partida y yo considero eso. Yo miro más que el erro, la respuesta ante el erro. Cuando el jugador erra, a ver cómo responde, a ver cuál es su actitud, eso me interesa mucho más que el propio erro. Comprendo el erro, ¿sí? Trato de corregir ese erro, mas o futebol é un esporte que continuamente vos está acertando y errando, y bueno, o capacidade mental es lo que se precisa. En cuanto a la segunda pregunta. A segunda pergunta que eu falei foi com relação assim, o último recorte, assim, da parte final do jogo. No, bueno, eu rescato eso, o no desistir en un campo complicado, con un placar desfavorable. Eu rescato eso de jogadores, o compromiso. Eu quero de aquí para frente, y eu já había pedido, continúen, no desistan. Estamos perdiendo, y es verdad, estábamos perdiendo 3-0 en Maracaná, y vamos, continuamos, hay que ir, hay que lutar, es así. Y eu quiero eso de meus jogadores, y exijo eso, y hoy, eu estoy con dor, estoy sufriendo como están sufriendo los jugadores y como está sufriendo o torcedor, mas o Santos não vai desistir, vai continuar lutando. Voivoda, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. Marcelino Santana da Rádio Ativa, agradecer a assessoria de imprensa do Santos. O Santos não jogou mal, nem contra o Palmeiras e nem hoje contra o Flamengo. O que conta hoje é o Santos, o que falta. No segundo tempo contra o Palmeiras, vocês dois detalhes ali, o Vitor Roque fez os 2 gols, hoje vocês estavam dominando um campo do Flamengo, estava tentando, até o Léo Pereira fazer o gol, desanda um pouco, Voivoda, você vê o time desandar um pouco e não conseguir depois tentar reagir, no final fizeram 2 gols, se tivesse mais um pouquinho de tempo, a arbitragem, enfim, poderia até sair com empate daqui, e o que pegar esses 2 jogos e não errar no terceiro compromisso contra o Palmeiras agora, nesses 3 pegadas que vocês têm, já que o Vitória somou ponto, o Fortaleza está perdendo, o Palmeiras está perdendo por enquanto para o Mirassol. É um prazer, Voivoda. Bueno, vou a responder porque eu concordo con lo que dice. Eu acho que o rendimento en estos partidos no fueron ruin, o Chimi compitió y eso es bom, mas en estos momentos, en esta parte de Brasileirão hay que competir y hay que sumar puntos. Y bueno, entonces, eu veo o copo medio cheio, dice, bueno, o Chimi responde, o Chimi luta, o Chimi está en la partida, más si yo veo o copo medio vacío, digo, no conseguimos puntos. Y en estos momentos hay que conseguir puntos. Y bueno, como se lo digo a vos, se lo digo a jugadores. Yo prefiero, en estos momentos, eu tengo una idea, voy a trabajar, quiero jugar bien, quiero que Chimi jogue bien, quiero que cree finalizaciones. Hoy vi dados también, es verdad, o Flamengo teve la pose de bola, mas en dados tampoco es en chute a trave, tampoco es que o Santo no chutó ni teve transição, o Santo esteve na partida no primeiro tempo, mas también estoy chateado por eso. Digo, a veces en estos momentos yo soy un entrenador que quiero jugar bien y quiero ganar, mas en estos momentos si yo tengo que escoger una cosa, bueno, yo prefiero jugar ruin y ganar,
me entende? E é verdade, porque eu também, eu sou um apaixonado de futebol e eu quero ganhar. Mas se você me assegura que jogando ruim vamos ganhar, eu assino aqui, mas não posso asegurar. Então vou a continuar trabalhando para jogar bem e ganhar, ou para cumprir estratégia e ganhar. ¿Sí? Hay que estar, juntos y continuar lutando, y preciso de torcedor, preciso de vocês, que quieren a Santos también, y preciso de jugadores, preciso de presidente, de todos, de estar unidos en este momento. Vamos à última pergunta. Voivoda, eu queria falar sobre essa preocupação que é notória, ela é geral, seja do torcedor, seja da crônica, seja das pessoas de dentro do próprio clube. A minha também, né? Eu estou preocupado. A sua também. São 6 jogos que faltam, 18 pontos a serem disputados, dos 6, 4 são em casa, mas o Santos é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. Dá para chegar aí a 51 pontos, somado aos 33 que o Santos tem hoje. Você faz conta, Voivoda? Você também, como nós, como as pessoas que estão fora, fica vendo aqui, dá para buscar 3 pontos, esse aqui se ficar com 1 dá. Qual a projeção que o Voivoda faz hoje? Dá para buscar esse 100% de aproveitamento em casa, mesmo até agora, tendo uma campanha tão pífia dentro da Vila Belmiro? O que você está projetando para essas últimas 6 partidas, lembrando que os 2 jogos fora são justamente contra rivais diretos, Internacional e Juventude? Bueno, sí, eu projeto todo, sí, en eso. Mas o que principalmente que eu projeto é o próximo jogo, sí. Sabemos o próximo jogo, o dificuldade, sabemos o nossa realidade que não hemos conseguido pontos durante todo o ano, sí. Eu não sei se... Durante todo o ano você manifestou que não se conseguiram o pior mandante, bueno, do brasileiro, sí. Bueno, eso ainda estamos a tempo de, digo, bueno, o próximo jogo e o próximo, então a partir de aí, digo, bueno, é nosso campo, então temos que fazer força em nosso campo, e a força la van a fazer principalmente os jogadores, eu não escapo de eso, principalmente los jugadores, treinador, ¿sí? Porque treinador es que escolhe los jugadores, ¿sí? La atitude, ¿sí? Más también otro, a ver, ¿qué acontece en la vila? Sí, a ver qué acontece, a ver, en los momentos difíciles, qué va a hacer o torcedor en este momento, ¿entendido? Entonces, es eso lo que quiero. Y bueno, y faço proyección, como todos, ¿sí? Más esa proyección la faço, bueno, cuando estamos planejando, en reunidos, más después eu pongo mi cabeza y mi estrategia en, digo, bueno, el próximo jogo, no puedo planejar el último jogo con Cruzeiro. Eu tenho que planejar o próximo jogo e isso é lo que estou fazendo. Tá aí, portanto, Voivoda vai trabalhar o Santos aí nos próximos dias, sem data FIFA, jogo importantíssimo. Sabadão, 9 da noite, Vila Belmiro, mais uma vez, Santos e Palmeiras se encontram no Campeonato Brasileiro. Valeu, PDV! E com o trabalho do Paulo do Vale, nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final, que teve a produção do Pedro Cohen, Michel Lopes na mesa de som, Caiame Martins na central técnica, Alexandre Marques, o nosso switcher, e todos vocês que estiveram conosco nesse super domingo, hein? Começamos cedinho com o fôlego e, atravessamos todo esse domingão aí com Fórmula 1, com 3 jogos de futebol do Campeonato Brasileiro. Foi sensacional. Aliás, hoje na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, um show de transmissão da Fórmula 1. Vai deixar saudades aí para os amantes da Fórmula 1, não é? Porque, olha, nesses últimos 4, 5, as últimas 5 temporadas, não é, que nós transmitimos aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, foi um show de transmissão. Quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de velocidade, foi muito bem atendido. E vai continuar sendo, porque ainda temos 3 etapas para finalizar essa temporada e na tela da Band você vai assistir tudo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Logo mais às 7h30 da noite no Esporte em Debate, eu, Alexandre Pretzel, o João Paulo Capelanes, o Leandro Chiesade e o Denis Gavazzi estaremos juntos para analisar, para debater e para falar muito desta rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Tenham todos um finalzinho de domingo, já foi, não é? Mas uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.